Iniciar a gravação, pronto. E aí? Bom, pessoal, bom dia para todos novamente. Agora nós estamos gravando, né? Nós vamos dar início aqui ao nosso aulão, aulão aí de revisão, tirar dúvidas e fazer um resumão, né? De tudo que foi passado, do conteúdo que foi passado aí nessa disciplina de algoritmo e lógica de programação, tá certo? Meu nome é Flávio, eu já dou aula nessa área da informática já faz vários anos, né? Desde 93, são muitos anos aí que a gente vem trabalhando com isso aí, já passei por várias universidades aí trabalhando. Também sou professor de matemática e atuo nessa área também de análise e desenvolvimento de sistema para uma empresa. Então, a gente vai fazer o seguinte, acredito que para ser mais produtivo aqui, né, para não ficar assim muito maçante, eu vou fazer o seguinte, eu vou demonstrar para vocês alguns algoritmos, onde eu vou usar uma ferramenta aqui, que é o Visual G, para mostrar ele funcionando realmente aí, tá certo? Outra questão, só para deixar esclarecido, lá nas aulas, quando vocês veem, até o próprio professor da aula lá, ele quando ele vai tirar algumas dúvidas, ele usa essa ferramenta que a gente chama aqui de Visual G. Talvez algum de vocês já conheçam, outros não, né? A gente vai mostrar a cara dela aqui. Mas lá ele mostra uma outra ferramenta que é o SCilab. Na realidade, eu não gosto muito do SCilab, não, que, assim, durante toda esse meu percurso aí, eu sempre gostei mais do Visual G, que eu acho que ele é mais fácil de ser entendido, né? Mas depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai falando, tá bom? Bom, então, vamos lá, né? A nossa disciplina, ela trata o que a gente chama de lógica de programação, só para entender. Isso é fundamental para qualquer pessoa que esteja pensando em trabalhar com programação, com desenvolvimento, tá? Não tem como você fazer um desenvolvimento de sistema se não souber um pouquinho de lógica, tá? Essa vamos falar assim, é o fundamental, o principal que a gente precisa, a nossa fase inicial. Olha só, para vocês entenderem, quando eu comecei a fazer universidade, isso lá em 92, né, eu tive várias disciplinas, né, quando eu comecei a estudar, antes de fazer, eu vim fazendo vários cursos depois e tal, mas eu comecei a estudar lógica de programação lá nessa época, e praticamente é um dos únicos tópicos que eu estudei e que é o mesmo até hoje, porque vocês sabem que a computação evolui muito rápido, então o que eu estudei lá nesse começo não me serve para mais nada. Vamos falar assim, eu estudei COBOL, estudei Pascal, ninguém mais usa isso. Mas a lógica de programação, ela então tá aí, ela é essencial, porque do mesmo jeito que eu comecei a estudar isso aí, hoje ela ainda permanece da mesma forma, ela não mudou com o passar do tempo. Então, por isso que eu digo que ela é essencial. Depois vem os outros, vem assim, a gente saber uma linguagem, conhecer linguagens novas linguagens de programação, mas a questão da lógica, ela não muda, ela continua do mesmo jeito, tá certo? Então, essa disciplina, eu julgo que aqui é o nosso alicerce para que nós possamos seguir em frente depois disso, para aprender uma linguagem, aprender banco de dados, aprender todos os outros tópicos aí que vêm depois aí no mundo da computação, tá? Tranquilo, então vamos lá. O que seria então essa lógica de programação, né? O que seria essa questão aí? Ela vai nos dar entendimento de como é que o computador raciocina. A gente vai, através de alguns operadores lógicos e operadores matemáticos, a gente vai conseguir encadear vários argumentos, várias ideias, né, em forma que a gente diz computacional
e esse método computacional vai fazer com que isso funcione ou não. No primeiro momento, a gente usa o que a gente chama de Portugal. Portugal é como se fosse uma linguagem em português, porque as linguagens de programação, todas elas são em inglês. Se eu pegar as linguagens mais novas aí do mercado, que são utilizadas hoje, Java, Python, né? Todas elas trabalham com o inglês. Mas aqui o Portugal a gente usa como pilar para entendermos a lógica, e isso aí vai nos dar, então, o entendimento, né? Na realidade, a gente estuda isso aí para colocar a ordem no nosso pensamento, no nosso jeito de pensar computacionalmente, tá? Normalmente, dependendo do tipo de curso aí, a gente passa até por outros processos antes, que é estudar algoritmos não computacionais. Mas como aqui a gente, vamos falar assim, a coisa é mais prática, a gente vai mais para o lado da prática, a gente já vai direto no algoritmo computacional. Normalmente a gente começa a treinar nosso jeito de pensar fazendo algoritmos do nosso dia a dia. Trocar uma lâmpada, trocar um pneu, tomar banho, né? E a gente vai ordenar essas ideias de forma lógica. No nosso caso, nós vamos partir já para a lógica computacional em si. Nós vamos já direto, vamos falar assim, colocar a mão na massa já disso aí. Vocês estão vendo minha tela, né? Então, vou começar apresentando para vocês a ferramenta que eu vou utilizar. Essa ferramenta aqui é o Visual G, que eu falei com vocês, né? E eu vou, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou direto nela, igual falando, a gente vai colocar a mão na massa e vamos tentar entender o que a gente está transcrevendo aqui, tá? Para poder, então, a gente conseguir colocar lógica nisso. Então, olha só, o computador, para poder guardar informações no decorrer de um programa ou de um processamento, vamos chamar assim, ele guarda isso através do que nós chamamos de variáveis. O que são essas variáveis? Variáveis nada mais são do que espaços que são guardados na memória do computador no momento da execução de um programa. São espaços, são como se fossem caixinhas, que são destinadas a guardar alguns tipos de informações. Primeira coisa, gente, as variáveis, elas precisam ser sugestivas, ou seja, toda variável vai ter um nome, né? Eu vou criar uma variável para guardar, por exemplo, o nome de uma pessoa. Então, o ideal é que eu crie essa variável com um nome sugestivo, que depois eu vou olhar para ela, vou ver o nome dessa variável e vou entender a finalidade dela. E toda variável também tem um tipo de dados. O que é esse tipo de dados? Esse tipo é o que faz com que nós possamos guardar a informação dentro dessa caixinha de forma tipada, de acordo com o que nós precisamos. O que seria isso? Por exemplo, eu quero guardar, por exemplo, um endereço. Se eu preciso de uma variável que eu chamei de endereço, por exemplo, e eu quero guardar um endereço, o tipo dela tem que ser uma variável que aceite os nomes dos endereços, que aceite caracteres. Vamos falar assim. Agora eu quero guardar a idade de uma pessoa. Se eu quero guardar a idade, eu vou criar uma variável que aceite conter números lá dentro, né? Eu quero guardar a idade, vamos raciocinar assim, a idade sempre será um número inteiro. Eu tenho, no meu caso, 52 anos. Eu não vou falar que eu tenho 52 anos e 2 meses, por exemplo. Então, o que acontece é que eu posso ter esse tipo para poder, então, depois facilitar com que nós consigamos realizar cálculos com essas variáveis. Então, eu vou classificar essas variáveis em 4 tipos principais. Então, uma variável vai poder ser do tipo caractere. O que seria caractere? É aquela variável que vai guardar letras, nomes, tá? Qualquer tipo de caractere. Uma variável vai poder ser do tipo inteiro. O que é uma variável do tipo inteiro? Né? Todo mundo deve lembrar aí um pouquinho da matemática. É uma variável que vai guardar números inteiros. Ela não vai guardar números fracionados, números quebrados, somente números inteiros.
E eu vou ter uma variável que pode guardar números reais. O que seriam os números reais? São aqueles números que podem ser fracionados. Por exemplo, se eu quiser guardar uma variável que vai guardar, por exemplo, o salário de uma pessoa. A gente sabe que quando se trata de fator monetário, de dinheiro, a gente tem lá os centavos. Mesmo que não se utilize, mas sempre, né, a gente pode ter esses centavos. Então, a gente, né, utiliza uma variável do tipo real, porque ela vai aceitar números decimais. E a gente ainda tem, né, as variáveis do tipo lógico. Lógico. O que é uma variável do tipo lógico? É aquela que vai ser ou verdade ou falsidade, ou verdadeiro ou falso. Ela só tem dois estados. Quando a gente vai para a linguagem de programação propriamente dita, ela normalmente vai ser um true, né, true or false. Quer dizer, né, verdadeiro ou falso. Ela só tem dois tipos de estágio. São os principais tipos de variável. Ah, professor, são só essas? Não. De acordo com as linguagens de programação, elas mudam um pouquinho também. Mas o essencial delas é isso. Porque a gente lembra de um seguinte detalhe. A variável é uma caixinha que vai guardar uma informação. E como toda caixinha, ela tem um tamanho. Ela tem um tamanho, ou seja, quanto pode ser o tamanho do que eu vou guardar ali dentro. Então, de acordo com esses tipos também, ela vai ter tamanhos. Ela vai ter tamanhos. Ah, e como é que se mede esse tamanho? Eu não vou entrar nesse mérito, mas o tamanho dessas variáveis vai ser medido em bytes, que é a unidade de medida padrão de tamanhos quando se trata de computação. Aqui no nosso caso, nós não vamos tratar isso. Vamos tratar da lógica de programação, né? Usando aqui essa ferramenta. Então, mas só para que haja um entendimento, é isso, né? As variáveis, elas têm nome, elas têm tipo e elas têm tamanho, elas têm capacidade para guardar algo ali dentro. Tá? E a gente utiliza ela para confeccionar os nossos algoritmos, que são as nossas receitas para resolver determinado problema. Todo mundo está vendo minha tela aí que eu estou compartilhando? Tá ok? Tem alguém que não está vendo? Beleza? Tô vendo, só de boa. Tá tranquilo, né? Então tá. Aqui, então, o que eu fiz? Eu fiz alguns exemplos, montei alguns exemplos aqui, ó, para que a gente tente entender isso aí. Então, olha só, eu chamei esse algoritmo aqui de L01, exemplo 01, e aí vim criando as variáveis. Olha só, criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variáveis do tipo caractere. Olha como é que eu escrevi isso aqui na ferramenta. Ó. Eu criei uma seção que eu chamei de var, né, que é a minha declaração de variáveis, e criei aqui os nomes das variáveis. Ó, tem uma variável que chama nome. O nome dela é nome. Tem uma variável que chama sexo. Então, foram variáveis que eu criei no intuito de guardar endereço, sexo, profissão de determinada pessoa. Criei uma variável aqui, ó, do tipo idade, com o nome idade do tipo inteiro. Quer dizer, é uma variável que eu vou guardar a idade da pessoa no momento da execução do algoritmo. E criei uma outra variável, a altura, do tipo real. Foi de propósito. Ó. A idade eu coloquei inteiro, quer dizer, é um número que só pode ser inteiro, e a altura é real. Ah, por que real? Porque ninguém mede 1 metro ou 2 metros. Normalmente a pessoa mede 1,60 m, 1,70 m, 1,74 m. Então cada um tem sua altura sempre, lembrando que normalmente a gente tem 2 casas decimais aí para medir a altura. Então, de propósito, ela foi criada do tipo real. Estou vendo uma perguntinha aqui já, essas variáveis funcionam no SSILAB? Elas funcionam no SSILAB sim. Só que lá a sintaxe é um pouquinho diferente, tá? Não é tão, vamos falar assim, não é tão, eu não considero tão didático quanto o Visual G, que é essa ferramenta que eu estou usando. Eu acho que aqui fica mais didático para me mostrar para vocês e para entender em si, tá? Então, olha só, criei três tipos de várias variáveis, né? Aqui, ó, só aqui em cima foram 8, né? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mais 2 aqui embaixo. E aí, aqui sim eu iniciei meu programa. Quando eu tô falando assim, ó, nome, e eu fiz essa setinha aqui, ó, eu vou apagar aqui e vou fazer, ó, fiz isso aqui, ó. Aqui eu estou querendo dizer que essa variável nome vai ser alimentada, ela vai receber lá dentro da caixinha um valor vazio. Quando eu abro e fecho aspas,
aqui, ó, isso é um valor vazio para essa variável. Então, nesse momento aqui da execução do meu, quando começa a executar, essas variáveis vão recebendo valores, ou seja, isso está sendo guardado na caixinha. Nesse momento aqui de cima, elas foram criadas, porém elas não têm nada lá dentro. Ah, professor, mas você está colocando nada lá dentro. Tudo bem, mas é porque várias linguagens de programação, isso é uma boa prática de usar as variáveis, é uma boa prática de programar. Porque várias variáveis, várias linguagens de programação não aceitam eu simplesmente criá-las e não colocar nada lá dentro. Então, mesmo que eu coloque um espaço vazio, eu tenho que fazer. Então, isso aqui é uma boa prática, isso que eu fiz aqui, ó. Tá? Ó, nome, sexo, profissão, tudo isso aqui jogando espaços vazios. Igual aqui, ó, eu coloquei idade 0, altura 0. Bom, tá. Então, esse foi o nosso primeiro entendimento do como funciona o algoritmo. Então, criei as variáveis e joguei valores dentro delas. Agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o nosso algoritmo escreva algo na tela para a gente, ou seja, ele tenha uma saída de dados. Essa saída é para mostrar algo na tela. Então, esse comando escreva, aqui, ó, que eu utilizei, ele é um comando que escreve isso na tela no momento da execução. No momento da execução do programa, ele vai escrever isso na tela. Ó. Digite seu nome. Já o leia, que é esse outro comando que eu coloquei aqui embaixo, é um comando que faz o seguinte, ele para a execução do sistema, ele para a execução do algoritmo, nesse caso, e ele vai aguardar que eu insira via teclado do computador, um valor para isso aí. Então, na hora que eu rodar esse algoritmo, ele vai escrever na tela, digite seu nome, e aí ele vai parar e aguardar eu digitar. Aí eu vou digitar meu nome, por exemplo, Flávio. Cada um pode, né, digitar o nome que for. Né? E aí, quando eu der Enter, quando eu digitar e der Enter, ele vai fazer o quê? Ele vai guardar esse valor que eu digitei dentro da variável nome. Tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Ó, aqui nessa ferramenta, a gente pode executar o que a gente chama de passo a passo. Se eu vier aqui, algoritmo, tá vendo aqui? Ó, passo a passo é o F8. Então, se eu apertar o F8, ele vai começar a executar esse algoritmo. Né? Aqui, ó, eu vou pôr essa telinha preta aqui, ó. Isso aqui foi porque eu apertei o F8 e aí eu vou executando, ó. Estão vendo lá a setinha azul? Indica que ele está nesse lugar, nessa execução. A cada vez que eu dou F8, ó, ele está executando um passo do meu algoritmo. Veja só aqui embaixo, ó. Nesse momento, ele criou todas essas variáveis. Aonde que isso está? Isso está dentro da memória do computador, dentro da memória RAM. Né? Vocês devem ter visto aí numa outra disciplina alguns conceitos básicos, mas nesse momento, lá dentro da memória do computador, dentro da memória RAM, essas variáveis estão instanciadas. Aqui tem o tipo dela, o nome delas, né? E aqui o escopo, aqui o tipo é esse, o caractere. Né? O escopo é qual o nível de abrangência dessa variável. Ele vai global, quer dizer, ele vai abranger qualquer parte do meu algoritmo. Isso mais na frente a gente vai entender que essas variáveis talvez elas podem estar enjauladas ou vamos falar assim, separadas somente em alguma porção da memória e quando eu tiver em outra porção eu não consigo usá-las. Tá? Então, quando eu tenho um escopo global, quer dizer que eu posso usar ela a qualquer momento durante a execução desse algoritmo. Nas linguagens de programação, é muito comum que a gente utilize variáveis privadas, não que seja global, que funcione em todo momento ali dentro. Tá? Então tá, vamos continuar aqui com o F8, ó. Ele está continuando, e aí ele vem, ó, agora que foi para a parte inicial, e aí vem aqui, ó, nome. Então nesse momento aqui, ó, tá vendo aqui até a diferença, ó. Quando eu rodei aqui o nome, o valor passou a ser um espaço em branco lá dentro, ó. Antes era um espaço vazio. Ó. Quando eu estou dando F8, ó, observa aqui, ó, que está trocando, ó. É como se lá dentro, é como não, na realidade lá na memória do computador, o conteúdo que está ficando dentro dessa variável é um espaço em branco. Mesmo porque, gente, um espaço em branco é como um outro caractere qualquer. Poderia ser uma letra. Tá? O espaço em branco ocupa o mesmo espaço que uma letra ocupa. Tá? Entendam isso. Quando eu vou escrever, por exemplo, o meu nome, Flávio Espaço Oliveira,
aquele espaço que está entre o Flávio e o Oliveira, ele consome memória do computador. Ele consome a memória. Então, um espaço em branco consome memória. Ele é como se fosse um outro caractere qualquer. Ó, vou dar F8, ó, até chegar aqui, ó, altura. Então, aí quando chegar aqui, ó, que eu der F8 nesse comando, escreva, digite nome, olha lá minha telinha preta, ó. Apareceu lá, digite o nome. E aí eu vou dar outro F8. Aí quando eu dei outro F8, ele ficou aqui, ó, leia. Se eu der outro F8, ele trava, ele não vai para frente. Eu estou apertando F8 e não está indo para frente. Mas por que ele não está indo? Porque agora é hora de eu interagir com o algoritmo via teclado. Eu tenho que digitar alguma coisa. Então eu vou digitar aqui, ó, Flávio Oliveira. Ah, aqui. Na realidade, aqui eu criei para colocar um nome. Mas se eu vier aqui digitar cadeira, não tem nada que impeça isso. Eu posso digitar o que eu quiser, ó, XYZ. Eu posso digitar qualquer coisa, né? Mas assim, o conteúdo a gente digita aqui. Não tem, vamos falar assim, validações, né? Mas existe ali. Se eu coloquei digite seu nome, ali seria para digitar o nome. Quando eu der Enter, o que vai acontecer? Ó? Observem aqui embaixo, ó, na variável nome. Ó. Aqui ele está mostrando a memória do computador. Ó, a variável nome do tipo caractere, ela está vazia. Quando eu der Enter no meu nome, ó, olha lá o que aconteceu. Agora, lá na memória do computador, né, essa variável, dentro dessa caixinha, né, que tá, chama nome, está guardado Flávio Oliveira. E aí, eu vou para as próximas. Ó. Eu não vou agora ficar tanto tempo. Ó, não vou... Digite sua idade. Ah, vou pôr aqui, ó, 52. Ó. Opa, deixa eu dar um outro F8. Olha lá, deu outro F8. Vou colocar aqui 52. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver aqui o que foi. Cadê? Bruna. Bruna, você quer falar alguma coisa? Como é que é? Só levantou a mão. Bruna, você quer falar alguma coisa? Ela mandou mensagem no chat aí, professor, porque ela está se referindo na videoaula, mas só é utilizado o Silab mesmo, e ela está perguntando se ele leva a usar o Visual, então. É assim, gente, como eu não tenho acesso àquelas aulas lá, ela vem direto da IMES, né? São eles que colocam. Mas o engraçado é que até o próprio professor da aula usa quando ele vai demonstrar algumas funcionalidades, ele usa o Visual G. O Visual G é muito simples de usar. Não tem. Já o S-Silab, ele é um pouquinho mais complexo. Ele é um pouquinho mais. Porque a finalidade dele não é apenas para algoritmo. Ele é um pouquinho já mais completo, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele pode ser usado também na engenharia, né, para tratar cálculos, realizar alguns cálculos. Quem sabe um pouquinho de cálculo de matemática, a gente consegue lá fazer uma integral, uma derivada, sabe? Então ele é uma coisa mais complexa. Então acaba que eu acho que é melhor o Visual G, tá? Por isso que eu sempre uso aqui, porque fica mais didático. Eu sei que fica lá, a gente não consegue fazer com toda essa facilidade. Tá? Então vamos lá, ó. Voltando aqui, eu dei F8, né? Digitei 52, olha lá, a hora que eu vou dar F8 aqui novamente, ó. Olha lá, o 52 veio parar dentro da variável idade. Ele pergunta agora o sexo. Eu vou pôr aqui um sexo M de masculino, vou dar F8, olha lá, o M tem que vir parar aqui na variável sexo. Ah, peraí, é porque eu não dei Enter. Eu dou o M e dou Enter, né? Olha lá, o M veio parar aqui dentro. Digite sua profissão, ó. Digite sua profissão, eu vou digitar aqui, vamos pôr aqui no caso, professor. Né? Vou dar vou dar Enter. Ah lá, o professor, né, veio, o conteúdo do professor veio para dentro da variável. Né? Depois ele digite sua rua. A rua que eu moro chama Curitiba. Vou dar Enter. Aí ele foi. Ó, vou rapidinho agora. Ó. Meu bairro chama Bairro Brasil. Aqui, ó. Peraí, só um minutinho. Ó. Meu bairro chama Bairro Brasil. Enter. F8. Minha cidade, eu moro em Uberlândia. Tá? Eu moro aqui. Tem alguém de Uberlândia aí, gente, ou não? Tem não, né? Eu moro em Uberlândia.
o estado, né? Claro, Minas Gerais aqui. Enter. O CEP. Então, assim, ó, tá vendo? Ele tá perguntando, mas tudo isso aqui, ó, são várias perguntas que ele fez porque foram criadas as variáveis, ó. 38.400, 643, enter, F8, telefone, vou só pôr um número qualquer aqui, ó, enter. Aí vocês podem até falar, você não pôs número, você pôs letra aí no telefone, tá vendo? É até uma coisa interessante para vocês verem. Por que ela aceitou eu colocar essas letras no lugar do telefone? Foi porque a minha variável é do tipo caractere. E caractere aceita qualquer coisa, tá? Para que, então, ele não aceitasse essas letras, eu teria que pôr uma variável numérica. Tá? E depois, ó, esse comando limpa a tela vai fazer o quê? Ó? Quando eu der um F8, ele limpou a tela, olha lá. A tela ficou preta. E depois, o que esse algoritmo vai fazer? Ele vai escrever o meu nome, a minha idade e o meu telefone. Ó. Então, olha só, escreval, tá vendo esse escreval, esse comando escreval, ele vai escrever na tela preta o que está aqui dentro. Ó. Seu nome está entre aspas, então ele vai escrever a palavra, ele vai escrever igual, está aqui dentro, seu nome. Agora, vírgula nome, tá vendo que o vírgula nome ele vai exibir o conteúdo da variável nome. Ó. Então, olha lá, apareceu, ó, seu nome, Flávio Oliveira. Quando eu der outro F8, ele vai escrever as palavras sua idade, né, igual, e vai escrever o valor da variável idade. Ó. Escreveu de cada jeito. Né? Ele está só mostrando que depois desse comando escreval, eu posso fazer com que seja escrito alguma coisa na tela e o conteúdo da variável. Ó, F8, olha lá, do seu telefone, ele escreveu essas letras, Y, TU, TY. Né? Porque eu coloquei aqui dessa maneira. Tá? Então, esse foi um algoritmo bem simplesinho, só para entender o primeiro passo do que é as variáveis, do que é você usar um comando que é o escreva para escrever algo na tela e o leia para que o teclado, né, que o algoritmo pare na sua solução, na sua interpretação, né, que ele vem rodando, e aí ele aguarda você fazer isso aí. Gente, e veja que como é que esse algoritmo foi rodando. Ele foi rodando sequencialmente, linha a linha. Por isso que eu disse do pensamento computacional. O pensamento computacional é assim. Você define que aquela solução para resolver um problema ela vai ser executada linha a linha, uma por vez. Tá? Ah, então só funciona linha a linha? Não. Eu posso ter formas de fazer com que ele vá lá na frente e volte. Tá? Mas se eu não criar nenhuma interface para que isso aconteça, fazer ele chamar um outro e voltar, ele sempre vai executar linha a linha. Esse é o padrãozão de um raciocínio computacional, tá? É que quando você for usar qualquer tipo de linguagem, vamos supor que você vai estudar aí a linguagem Python, a lógica vai ser a mesma, só que você não vai escrever dessa forma, você vai escrever usando comandos da linguagem Python. Você não vai usar o Visual G, você vai usar, por exemplo, o Visual Studio, o VS Code, que é uma ferramenta que serve para usar na linguagem Python. Ah, professor, eu vou usar o Java. Tá, se você for trabalhar com Java, você vai usar provavelmente uma outra ferramenta, que é o Eclipse, para fazer seus programas em Java, ou o NetBeans também, que é outra ferramenta, e você vai digitar comandos da linguagem em si, que vai ser em inglês. Mas a lógica vai ser essa, você vai ter comandos que façam esse tipo de raciocínio que a gente viu. E as variáveis, gente, sempre vai existir. Né? De acordo com o programa que a gente estiver usando, essas variáveis vocês terão variáveis imensas, e assim, quantidade imensas de variáveis para poder serem trabalhadas no seu dia a dia. Tá certo? Bom, gente, então, deixa eu só passar para frente aqui, só responder aqui o meu coordenador aqui. Deixa eu só, ele está perguntando como é que está a aula aqui, só responder para ele. Eu estou dando a aula aqui. Bom, tá certo, vamos lá. Gente, então vamos para outro exercício aqui. Ó. Vamos pegar outro, esse aqui, ó, encerrou. Né? Queria mostrar uma coisinha para vocês aqui antes. Olha só, igual eu estava dizendo que de acordo com
o tipo de linguagem, você vai usar uma ferramenta para isso. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês. Ó. Olha só, ó. Vocês devem estar vendo aí, olha isso aqui. Ó. Isso aqui é uma ferramenta que eu uso para fazer meus programas, né, agora de modo profissional, para a empresa que eu trabalho. Olha aí. Então isso aqui, ó, né, olha, são linhas e linhas, tem milhões de linhas aqui de códigos que a gente vai criando, ó, né? Só que isso aqui já é uma outra linguagem. Isso aqui é como se fosse C, é o C Sharp, né, que a gente usa para fazer alguns tipos de programas. Só mesmo a título de curiosidade, né, para vocês verem, né, que aqui é uma outra ferramenta, só que é bastante, a lógica é a mesma. Eu vou digitar comandos aqui da minha linguagem de programação para que então ela realize as tarefas que eu estou querendo. Tá? Ali a diferença é que a gente está na fase inicial, fazendo, né, pelo Visual G, entendendo o que significa essa lógica, então. Então aqui, final de execução desse algoritmo, vamos pegar agora um outro algoritmo que já nos mostra mais alguma coisinha, tá? Deixa eu só salvar esse aqui, vamos pegar aqui um outro modelo. Deixa eu rapidinho aqui, vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui esse 10, como é que ele tá. Ah, aqui é interessante que ele fez uma continha, tá? Olha só, esse algoritmo aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, ele vai me perguntar meu nome, tá? A variável nome, ó, eu chamei de MN, né? Ele vai perguntar meu cargo, então assim, ó, tá vendo as variáveis com nomes sugestivos, ele vai perguntar nessa variável ID, ele vai perguntar a minha idade, tá vendo? Eu abreviei o nome das variáveis. Depois ele vai perguntar meu salário bruto e meu salário líquido, tá? Ele vai não, desculpa, ele vai perguntar o meu salário, tá? Ele vai perguntar o meu salário. E tá vendo aqui, ó, eu criei aqui, ó, salário bruto e salário líquido. Ele vai usar essas outras duas variáveis para realizar um cálculo e mostrar para mim algo mais. Quer ver? Ó? Vamos rodar esse algoritmo. Então, vamos lá, apertar F8, a telinha preta surgiu, ó. Ele vai começar a ler as variáveis, ó, criou todas as variáveis, foram 6 variáveis, 2 caracteres, 1 inteiro e 5 reais, né, do tipo real, que são variáveis que guardam reais, lembrando, são variáveis que guardam valores, né, valores e pode ser decimal. E aí, ó, vamos dar F8 aqui, ele vai criar, instanciar cargo vazio, idade vazio, salário zero. Então tá, agora vamos lá. Ele perguntou, digite seu nome. E aí, ó, apareceu lá, vou pôr meu nome aqui, ó, Flávio Oliveira, F8, deixa eu dar enter. Aí ele falou, digite meu cargo, vou pôr aqui meu cargo professor, vou dar enter, né, vou dar F8 novamente, ele perguntou, digite sua idade, eu vou colocar aqui minha idade, 52, vou dar enter, F8 novamente, digite seu salário, vamos fazer aqui, vamos falar que eu ganho bem, né? Senão, vou falar que eu ganho 5 mil aqui para dar aula. Vamos lá. Então tá aí, dei enter. Veja que eu não pus número, não pus vírgula, nem casa decimal. Não tem problema. Eu poderia ter colocado, porque essa variável que eu chamei de sal, ela é do tipo real. E variável real aceita casa decimal, tá? E aí, gente, olha só isso aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, sal bruto foi uma variável que eu criei no intuito de guardar o meu salário bruto, Ele está falando aqui, ó, aqui ele está fazendo um cálculo. Ele está falando que o meu salário bruto é o meu salário, que eu pus, no caso, 5 mil, mais 20% do meu salário, ó, sal vezes 20 dividido por 100. Veja bem que isso aqui, ó, são operadores aritméticos, são operadores... O que são os operadores aritméticos? Toda linguagem de programação tem. São operadores iguais aos da matemática. Soma, subtração, divisão, multiplicação, potenciação, raiz quadrada, né, que é a raiz quadrada, que é a radiciação, a exponenciação, que é a raiz, né, também, exponenciação, desculpa, que é o elevado, quando a gente fala elevado ao quadrado, elevado ao cubo, né? Então, todos esses cálculos matemáticos são possíveis de ser feitos, tanto dentro do algoritmo quanto em qualquer linguagem. Então, olha só, ele está falando aqui, ó, que a variável sal bruto é o meu salário acrescido de 20%. Eu vou dar F8, olha lá, ó, ele pegou a variável sal bruto aqui embaixo, ó, e guardou 6 mil. O que é 6 mil? Nada mais é do que os 5 mil mais 1.000, que são 20% dos 5 mil, tá? Ele fez isso, ó, então guardou, fez esse cálculo,
tá? Eu vou dar F8 aqui, ó, ele vai saltar uma linha, e aí ele vai, quando eu der F8 nessa linha aqui, ó, ele vai escrever aqui, ó, MN. Ó, MN não é Flávio Oliveira? Ó, MN, ele escreveu Flávio Oliveira no lugar de MN. Você tem um cargo, ó, você tem um cargo igual a professor, ó, da variável cargo, e a idade igual a 52 anos, olha só. Aqui nesse comando ele mesclou variáveis com strings. Strings são coisas que eu ponho dentro da aspas para ele escrever na minha tela. Então, ó, veja bem, ele escreveu conteúdos de variáveis e escreveu palavras que eu pus dentro de aspas para que sejam escritas na tela. Tá? Esse escreval, além de escrever tudo isso aqui, ele salta para a próxima linha. Agora ele vai escrever assim, ó, salário bruto igual a total salário bruto 2.2. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês entenderem. Olha só, ele escreveu lá, salário bruto total igual. Tá vendo que quando ele calculou 6 mil, né? Agora, tá vendo que ele pôs duas casas decimais? Foi por causa desse 2.2 aqui, ó, 2.2. Eu estou dizendo para ele mostrar esse valor com duas casas decimais, tá? É isso que aconteceu nesse momento. Deixa eu só voltar aqui. Tá. Tem uma outra pergunta aqui que a Lilian fez. Não é necessário terminar com ponto e vírgula? Não. Né? O Visual G não precisa ser com ponto e vírgula. Já no S-Syllab você tem que colocar isso aí. O ponto e vírgula é uma sintaxe de algumas linguagens, como a linguagem C, C++, tem ponto e vírgula no final, tá? E aí o antigo Pascal, né, a linguagem Pascal também, você sempre concluía sua sentença de programação com ponto e vírgula. Era como se fosse assim, ó, você terminava aquela linha de programação, você punha o ponto e vírgula aqui, ó. E aí, nesse lugarzinho aqui, ó. E aqui não precisa. Ó, continuando rodar, salário líquido 5.100, olha lá, ele está falando que o meu salário líquido é 5.100. Ah, mas da onde ele arrumou esse salário líquido? Ele fez a conta, tá? Ele fez a conta do salário líquido. Olha aqui, ó, salário líquido, olha aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, olha o que ele fez. Ele falou que o meu salário líquido é o meu salário bruto menos, olha, o sinal de menos 15% do meu salário bruto. Né? Então, o que seria? 15% do meu salário bruto foi 6 mil, que a gente acabou de calcular em cima. 15% de 6 mil deu R$900. Então, ele pegou desses 6 mil, dividiu R$900 e meu salário líquido virou 5.100. Então, isso aqui foi um algoritmo que mostrou para a gente que nós podemos, no meio desse algoritmo, colocar operadores aritméticos para fazer diversos tipos de cálculos. Tá? Posso fazer diversos tipos de cálculo. No caso aqui, eu usei cálculos calculando percentual, multiplicando, diminuindo, somando. Tá? Eu poderia fazer raiz, eu poderia fazer outros tipos de cálculo. Se eu der mais um aqui, ó, outro F8 aqui, ele vai escrever a palavra acabou. Então, esse foi meu algoritmo. Ele esperou com que eu entrasse com o meu nome, com o meu cargo, com a minha idade, com o valor de salário. Ele calculou meu salário bruto, ele calculou meu salário líquido e depois me mostrou essas informações, né, desses cálculos que ele fez aqui, ó, nessas três linhas aqui. Né? A outra pergunta aqui da Bianca, essa tela preta é como se fosse o console do S-Syllab, exatamente isso, só que esse aqui é o console do Visual G. Né? Tudo que eu estou executando aqui na tela, quando eu vou executando, porque isso aqui eu poderia executar de uma vez. Eu estou executando com F8 para que vocês vejam a execução passo a passo. Ó, mas eu posso executar tudo isso, ó, acabou aqui, deixa eu vir aqui, ó, tá? Vou fechar essa janela. E agora eu vou fazer assim, ó, vou executar de uma vez. Aqui é só dar aqui, ó, o F9. Se eu dar o F9 direto, ele já faz isso aqui, ó, ele já mostra a tela preta direto. E eu só vou digitando, ó, Flávio Oliveira, e aí já roda tudo, ó, sem parar. Ó. Aí já perguntou meu cargo, eu vou pôr professor, dou Enter, minha idade, 52, dou Enter, meu salário, 5 mil. Agora eu vou fazer assim, 5.00, não tem problema. Olha lá, ele já fez tudo de uma vez, ele não ficou parando. Eu vim executando primeiramente com F8 para poder entender. Veja bem, gente, ó, aqui, ó, o Visual G me mostra nessa tela preta e ele me mostra aqui também nessa parte aqui, que é como se fosse um segundo console, tá? Eu gosto da telinha preta porque a telinha preta é como se fosse uma linguagem de programação mesmo, tipo Python, tipo C,
que também faz nesse estilo quando a gente está usando aí. Né? Vocês vão estudar linguagens de programação mais à frente aí, e aí vocês vão ver a execução do programa, né, normalmente em uma tela, no console de saída, desse jeito. Tá? Bom, gente, então é esse aqui, tranquilos, né? Até aí tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Até aí, como é que tá aí, pessoal? Estão entendendo o que está sendo falado? Pode falar, se alguém quiser falar alguma coisa. Ótima explicação, professor. É porque nas aulas o outro professor não tinha mencionado o F8 nem F9. Aí com os exemplos ele não tinha resolução. Entendi. É igual eu estou dizendo. Esse vídeo, essa aula, ela vai ser postada lá na plataforma da IMES, né? Vocês vão ter acesso a ela, todo esse conteúdo. E eu também tenho um canal lá do YouTube. Meu canal do YouTube chama Professor Flávio Oliveira. Ele também vai estar no meu canal do YouTube. Então, de um jeito ou de outro, ou vocês também podem me mandar pedindo o link também, né? Uma mensagem para mim aí na plataforma, pedindo o link também, que se algum aluno não conseguir porventura acessar, né? Mas vocês só podem acessar dessas duas formas aí. Eu sempre deixo disponibilizado. Bom, então vamos seguir em frente, gente, já que, né, a coisa está andando, está indo. Vamos seguir. Vamos lá aqui, ó, vamos para um próximo exemplo agora, já usando um pouquinho mais de complexidade. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar aqui na lista 2, deixa eu ver esse aqui. Ah, beleza, vamos lá. Agora, gente, a gente vai começar a ver o que a gente chama de operador lógico. Vocês estudaram isso aí. O que é o operador lógico? Do mesmo jeito que nós temos os operadores... Ah, tá. Deixa eu só responder aqui. O canal do YouTube, deixa eu colocar aqui. Professor Flávio Oliveira. Professor Flávio Oliveira, você vai achar lá, tá? Não tá lá ainda a aula, né? Depois que a gente concluir aqui, aí depois eu subo ela lá pro canal, mas vocês podem ver. E ela vai também estar na plataforma do IMES aí, tá? Lá aqui, se eu vier aqui no portal da IMES, eu vou deixar ela lá disponibilizada, lá tem lá no pós-aula, dá para mim colocar ela lá para vocês também baixarem o vídeo, tá? Vocês vão conseguir visualizar por lá. Bom, então, olha só, voltando aqui, o interessante desse algoritmo é que ele vai começar a nos mostrar operadores lógicos. O que são operadores lógicos? Operadores lógicos são os operadores maior, menor, igual é um operador lógico, né? Diferente é um operador lógico. Então, eu posso fazer o uso desses operadores e o uso do se, o se, a preposição se. Gente, esse se, a gente usa ele o tempo todo na programação. Toda vez, qualquer que seja a linguagem que a gente está usando, sempre existe. Se algo é menor do que isso, se algo é maior ou igual, se algo é diferente. Então, o se é que vamos falar assim, nos dá o caminho. Porque o que é o se? O se é uma proposição que faz assim, ó, se, por exemplo, vamos falar assim, se x é maior que y, ele faz alguma coisa, se não, ele faz outra. Então, sempre é uma condição onde eu tenho dois caminhos, tá? É uma condição onde eu tenho dois caminhos. Esse se é usado o tempo todo em programação. De acordo com o que eu digitar, essa condição vai por um lado ou vai por outro lado. A gente vai fazer aqui na prática, vamos entender, ó. Olha só, esse algoritmo tem 3 variáveis, VLA, VLB e VLX. Eu criei 3 variáveis do tipo inteiro, ó, dá para ver aqui. Ó. Ah, por que você criou? Ó? Eu até pus aqui, ó, ele vai receber dois valores inteiros e vai efetuar a soma e jogar na variável VLX. Tá? E aí depois ele vai verificar, né, se o conteúdo é maior. Vocês vão entender aqui. Ó. Então vamos lá, vamos rodar ele com o F8. Eu gosto do F8, que roda passo a passo. E aí, acho que fica mais fácil de entender. Estou dando F8, então, olha lá, criou minhas 3 variáveis, tá certo? Jogou o valor 0 nas 3 variáveis. Ah, professor, elas já vieram com o valor 0 mesmo antes do senhor fazer isso aí, ó, do senhor jogar o valor 0 para elas. É normal, tá? Igual eu estou dizendo, eu não precisaria fazer isso aqui, mas isso é uma boa prática de programação.
a gente sempre zerar o valor da variável, porque às vezes a memória, por alguma questão de algum tipo de probleminha, ela pode conter algum lixo lá dentro, algum valor inesperado que não era para estar ali. Então, o que isso faz? Ele garante com que aquela variável tenha o valor vazio, zero ali dentro. É isso, é boa prática. Né? Ah, ele já veio com zero. Veio. O normal é que ele sempre venha com zero quando eu crio a variável. Mas pode ser que, dependendo da linguagem de programação, quando você criar uma variável, ela busque algo que já exista dentro da memória e por causa desse tipo de comportamento daquela linguagem, você passe a ter algum problema no seu programa ou no seu algoritmo. Tá? Então vamos lá. Então ele vai rodar aqui, ó, digite o valor para a variável VLA. Olha lá, digite o valor para a variável VLA e aí o leia. Vou dar quando ele roda o leia, ele para o cursor para esperar eu digitar um valor. Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar 7, tá? E aí dei enter, ele vai, ó, aí eu vou rodar, ele vai falar, digite um valor para uma variável B. Nessa variável B eu vou colocar o valor 5 e vou dar enter. E aí ele vai, ó, esse F8 aqui, ó, escreval, ele vai saltar 2 linhas. Agora ele vai fazer assim, ó, VLX é igual a VLA mais VLB. Ou seja, ele vai guardar dentro da variável VLX aqui, ó, a soma das duas. Ah lá, 12. 7 mais 5 são 12. E aí ele fala assim, ó, VLX é maior que 10? Ele tá, ó, se VLX for maior que 10, ele vai escrever assim, ó, o conteúdo de VLX é maior que 10. Se o VLX não for maior que 10, ele vai escrever assim, ó, o conteúdo do VLX é menor que 10. Simplesmente isso. Ó. Ele vai usar o se para me dizer se a soma, né, dessas duas variáveis é maior ou não. Ó. Eu vou rodar, ó, F8, olha lá, ó, F8, ele foi lá e escreveu, ó, o VLX é maior que 10. E já saiu do se. Tá? Vai saltar 2 linhas e vai escrever a palavra acabou. Ou seja, ele só rodou essa parte falando que é maior. Por quê? Porque a soma de 7 mais 5 é maior. Agora, se eu rodar de novo, ó, encerrou aqui, eu vou vir aqui, ó, vou rodar agora sem dar o F8, vai rodar tudo de uma vez. Eu vou colocar 4 no VLA e vou colocar 3 no VLB. Né? Aí, a hora que eu der Enter, lá, ó, o conteúdo do VLX é menor que 10, ou seja, quando ele rodou, o VLX passou a valer 7. Quando ele rodou esse se aqui, ó, ele veio para o sinão. Ele veio e rodou o que está dentro do sinão. Lembra o que eu disse, né? O se é uma condição que sempre vai apontar o resultado do se ou vai ser para um lado ou para o outro. Ele sempre tem 2 opções apenas. Então, ó, se maior faz isso, se menor faz aquilo, tá? Então, ó, eu usei o se e o operador lógico que eu usei foi o sinal de maior. Usei o se e o sinal de maior, então com isso eu tive as minhas 2 condições. Como é menor, ele veio para o sinão. Tá? Tranquilo? Então, entendemos aí, usamos o se para detectar, né, se a soma desses 2 números foi maior ou menor. Então, já trabalhando o conceito do se dentro do algoritmo. Podemos ir para outro, gente? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Tá? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um outro modelinho aqui que eu queria ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui um outro um pouco mais complexo. Olha só, vamos, esse aqui, ó, esse aqui é bom, esse aqui é bom. Ele está usando o se e ele usou várias variáveis. Olha só, vamos rapidinho tentar entender esse algoritmo aqui. Ó. Gente, não falei com vocês, mas depois eu vou fazer o seguinte, vou deixar lá no meu canal o link com todos esses exemplos de algoritmo que eu estou usando, tá? Esses algoritmos aqui, que vocês estão vendo que são algoritmos que eu já deixei pronto, ó, vocês dão uma olhada na data, são algoritmos antigos. Igual eu falei, eu dou aula já há muitos anos, então a gente usa esses algoritmos aqui para, né, exemplificar aí os conteúdos, para ficar uma coisa mais, vamos falar, mais prática, né, mais mão na massa mesmo. E aí eu vou deixar todos eles para vocês, e vocês podem, né, rodar eles aí com calma, tendo a interpretação, tá? Então, olha só, aqui, ó, a ideia desse algoritmo. Ó. Uma empresa tem, para um determinado funcionário, uma ficha contendo o nome, número de horas trabalhadas, número de dependentes do funcionário. E ele considera que a empresa paga R$12 por hora e R$40 por dependente.
sobre o salário são feitos descontos de 8,5% para o INSS. Então, né? Aqui, ó, são, às vezes, alguns conceitos já que a gente precisa saber, porque computação é isso. A gente faz programa para realizar algum tipo de tarefa. E aqui esse programa, esse algoritmo, é para fazer esse tipo de cálculo de INSS, de imposto de renda. É claro que isso aqui foi uma teste, né? Não é algo verídico nem nada, né? A gente fez algumas suposições e colocou aqui. Mas isso é a coisa mais comum. Quando você vai desenvolver um sistema, você vai sentar com aquela pessoa que entende daquele processo, que precisa ser informatizado, que precisa ser transformado num raciocínio computacional, e aí você, né, faz aquilo através de algoritmos ou da própria linguagem de programação. Quando você vamos falar assim, já está bem esperto, já está bem treinado, você não faz algoritmo igual aqui não, né? Você vem direto na linguagem de programação, igual aqui, ó, vocês estão vendo, ó, já faz direto aqui. Né? Você, às vezes, faz algumas anotações do raciocínio que você está criando e vem e já cria aquilo em forma de aquele raciocínio que você quer desenvolver computacionalmente, você vem e cria aquilo já direto na linguagem. Agora, quando você ainda não tem prática, você vai fazendo algoritmos para poder, então, desenvolver todo esse know-how, toda essa expertise aí de conseguir realizar essas tarefas, tá? Então vamos lá, vamos rodar esse algoritmo aqui rapidinho para a gente entender. Ele usa muito C e usa cálculos, tá? Usa cálculos. Então tá, vamos lá no F8 rapidamente, ó. Ele vai criar minhas variáveis, ó, criou a variável MN, criou todas as outras variáveis aqui, ó, do tipo real, número de horas, salário líquido, INSS, IR, que é o imposto de renda, e o número de dependentes, ó lá. Todas essas variáveis, só um inteiro, foram 5 variáveis do tipo real e uma variável do tipo caractere, que é a variável para guardar o nome. Rodando, ó. Comecei aqui, ele está fazendo o quê? Ele está guardando valores dentro dessas variáveis, lembrando daquilo que a gente já disse, que é boa prática, né? Então, ó, primeira coisa, digite o nome do funcionário, vamos lá. Flávio Oliveira. Eu digitei o nome e dei Enter, olha lá. Ele vai, ó, se, ele está falando aqui, ó, se o conteúdo do nome for vazio, ele vai falar assim, ó, nome inválido. Então, ó, ele não vai rodar isso aqui, nome inválido. Por quê? Porque o nome que eu pus é Flávio Oliveira. Lá dentro da variável tem Flávio Oliveira, tá? Da variável NM. Então, não vai vir para esse lugar. Mas se eu deixar vazio, ele não roda, ele não faz isso aqui, ó. Isso já é o quê? Eu utilizando o se para fazer uma validação, para não deixar que algo seja digitado errado. Ou, isso aqui não pode ficar vazio, então eu vou lá e faço um se para não deixar aquilo ficar vazio, tá? Então, continuando, ó lá. Ele foi para o senão. Senão, o que ele vai fazer? Ó, digite o número de horas trabalhadas. E ele ainda dá uma mensagem, ó, maior que 0. Por quê? Porque se eu digitar 0, ele vai falar para mim assim, ó, número de horas inválido. Eu vou fazer aqui, ó. Vou digitar 0, número de horas trabalhado. Vou colocar 0, ó. E vou dar o F8, olha lá o que ele falou. Ó. Número de horas inválido, tá vendo? Ó? E encerrou o algoritmo, ó, acabou. Por quê? Porque eu coloquei um número de horas que não tá certo, que não tem jeito de fazer a conta. Então, eu usei o se aqui, nesse momento, né, para validar, para fazer com que o sistema consiga, então, enxergar algumas condições que eu estou estabelecendo. Ó. Voltando a rodar de novo, agora eu vou fazer certo. Flávio Oliveira, né, F8 aqui, ó, número de horas, então eu vou pôr que eu trabalhei 40 horas. Né, 40 horas, vou dar Enter. Aí lá ele fala, ó, se o número de horas for menor que 0, ele vai escrever número inválido, mas no meu caso vai ser maior, então ele vai vir para o senão, ó. Olha lá, veio para o senão, ó. Digite a quantidade de dependentes. Eu vou digitar aqui, ó, quantidade de dependentes. O que seria isso? Dependente, gente, só que como a gente está tentando fazer uma simulação de um cálculo de folha de pagamento, né? O dependente é quando você tem esposa ou tem filho, né? Ou no caso da mulher, quando ela tem o esposo, né? O cônjuge, né? Vamos falar assim, né? Ela tem lá o cônjuge normalmente dependente e filhos, porque isso abate no cálculo de alguns impostos, tipo no imposto de renda. Vamos colocar aqui, ó, vou simular aqui e falar assim, ó, tem 2 dependentes. Então, aí ele vem, ó, se o número de dependentes for menor que 0 é inválido, então ele não vai passar. Se o número de dependentes é maior que 0, ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai falar aqui, ó, que o meu salário vai ser
olha o cálculo, 12 vezes o número de horas vezes 40 vezes o número de dependentes. Então, olha só que continha que ele vai fazer. Ó. Olha só, eu falei que o meu salário, que a minha quantidade de horas foi 40. Olha o que ele falou que o meu salário é. Deu 38.400 aqui pelo cálculo que ele fez. Ó. Ele pegou 12 vezes o número de horas, multiplicou 12 por 40, né? Quer dizer, 12 foi o meu... E depois, aí ele chegou nesse valor de 38.400. 12 vezes 40 vezes 2. Né? Continuando aqui, ó. Agora ele calculou o INSS. Ó. Ele falou que o meu INSS é 3.264. Ele pegou o meu salário dividido por 5 vezes 100. Né? Bom, ainda continuando aqui, ó, F8. O meu salário líquido deu 1.920. Ele pegou o meu salário, né, o meu salário lá que ele tinha calculado, diminuiu o INSS, diminuiu o IR, que ele calculou o imposto de renda também, e fez as contas. Então, ó, aí depois ele vai escrever, ó, seu salário bruto é o SAL, ó, seu salário bruto é 38.400. Se bem que essa conta ficou bem, né, assim, bem, não tá certinha não, aqui foi só mesmo para desconto de INSS 3.264, meu salário, meu desconto de imposto de renda 1.920, meu salário 33.216. Então ele fez isso. Ele calculou que eu tenho um salário de 38.400, calculou que esse é meu INSS, calculou que esse é meu desconto de imposto de renda, pegou e deduziu esses valores e chegou em 33.216. Tá? Assim, entenda, gente, que isso aqui não é nada, vamos falar assim, isso aqui é só usei contas aleatórias para tentar fazer um determinado cálculo, né? Não sei nem se é assim que faz a conta disso aí, né? Eu tô falando, eu não sei, não tem, né? Eu não conheço muito bem de cálculo de salário. Eu inventei algumas continhas aqui e falei que é isso, tá? Mas entendam isso, que eu estou usando aqui da linguagem de programação, do algoritmo, juntamente com os operadores aritméticos e com o operador relacional, o SI, e aqui maior, menor, ó, aqui eu falei se é menor, aqui eu falei se é maior, ó, tá vendo? Ora eu usei o menor, ora eu usei o maior, para poder chegar num raciocínio, num valor final, tá certo? Ó, F8, ele vai escrever acabou, né? Pronto, chegou no final da execução desse algoritmo. E aí, gente, até aqui, como é que tá? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui nas mensagens. Tá tudo certo, né? Gente, me dá só 2 minutos para me pegar uma água. Eu queria ter pegado a água, mas tá vazio aqui, tá? Eu vou só falando. 2 minutinhos. Só um minutinho. Pronto, gente, já estou de volta. Só tomar uma aguinha aqui porque, né, eu pensei que eu tinha trazido, acabei esquecendo. Sem falar sem água assim é fácil. Deixa eu só ver. Preciso do meu óculos aí, sim, vamos lá, né? Podemos seguir em frente? Tem nenhuma pergunta não, né? Se for tendo dúvida, pode falar ou levantar a mão aqui, pôr no chat que a gente vai falando, tá? Tranquilo, vamos pegar aqui agora um outro exemplo. Deixa eu pegar uma outra lista, essa aqui é de um amigo meu, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui a gente, na realidade, já
Quero ver se tem alguma, deixa um pouquinho mais complexa. Aqui. Olha só esse aqui, gente, olha só. Vamos lá. Esse aqui é de um amigo meu que me mandou alguns exemplos. Tem aqui um algoritmo que está falando assim, ó, calcular o valor de uma conta de energia elétrica. Então, o que ele vai? Ele vai receber o consumo, né? Ele vai perguntar, digite o valor do consumo em quilowatts, né? Acho que todos vocês sabem que a nossa energia elétrica é calculada em quilowatts, né? Quilowatt-hora. Né? Você fala lá quantos quilowatts-horas você consumiu e aí ele vai fazer a conta baseado na tabela da operadora que fornece a energia elétrica. No meu caso aqui é a CEMIG, né? De acordo com onde vocês estiverem aí, tem a operadora aí do estado de vocês, né? Que é responsável pelo fornecimento de energia elétrica. Então isso aqui é isso. E ele foi fazer a conta. Ele foi fazer a conta e é uma conta em cascata. Eu não sei se vocês sabem, olha só. Aqui, ó, nos primeiros 30 kW é 1,30. Depois, quando vai de 31 a 70 kW, 1,90, no caso, tá? Isso aqui é sempre assim. Todo fornecimento de energia elétrica, ele é em escala, ele é escalonado, tá? Ele de tanto a tanto custa tanto, depois aquilo aumenta, quer dizer, de forma que quanto mais você gasta, vai chegar numa hora que o quilowatt vai estar bem mais caro. Então, o desafio aqui é o quê? Desenvolver um algoritmo que vai pegar essa tabela do preço dos quilowatts-hora e fazer a conta e te falar, ó, vai dar tantos reais a sua energia. E aqui nesse exemplo ficou assim, ó, os 30 primeiros quilowatts custam 1,30, dos 31 aos 70 custam 1,90, de 71 a 90 custa 2,40, de 91 a 120 custa 3,10 e acima de 120 kW custa 3,80 o quilowatt. Ele fez até um exemplo, ó, de forma assim, ó, se você consumir 80 kW, você vai ter 30 kW a 1,30, depois você vai ter mais 40 kW a 1,90, né? Por quê? Porque de 31 a 70 são 40, tá? Então você vai ter mais 40 kW a 1,70, desculpa, a 1,90, e aí falta 10 kW para chegar nos 80, que seria o consumo que ele falou aqui, que ele está dando de exemplo. Então aqueles últimos 10 vai custar 10,40. Então seria mais ou menos assim, 30 kW a 1,30, 40 kW a 1,90 e, né, é só para a gente entender, ó, aqui, ó, então são os primeiros 30 kVA, né? Aqui depois aqui, ó, já são vamos falar os próximos 40 kVA, né? Aqui, ó, de 71 e 90 são os próximos 20 kVA, ó, os próximos 20 kVA. Aqui de 91 a 120 são os próximos 30 kVA. E aqui acima de 120, né? Tudo que for acima de 120 custa, né? Então é isso, acima de 120 kVA. É uma tabela progressiva aí para fazer essa conta, só para a gente entender. Então vamos rodar esse algoritmo aqui, ó. F8, gerou nossa telinha aqui, nossa telinha preta, vamos lá. Criou só duas variáveis, olha só, duas variáveis resolveu esse problema. Uma que foi para receber o valor, consumo, e outra que ele chamou de VL, né, foi chamado de VL para fazer a conta. Usar lá, ele vai usar o sys para poder fazer isso aqui. Então, ó, criou as duas variáveis, jogou 0 e perguntou qual o valor do consumo. Tem que ser um valor maior que 0. Então, lá, o cursor está lá parado. Eu vou colocar 80, só para a gente ver, ó, 80, tá? Vou dar Enter e vamos rodar passo a passo aqui, ó. Então, ele vai saltar uma linha, vai saltar outra linha. Se C menor que 0, ou seja, se eu digitar um valor menor que 0, ele vai falar consumo negativo. Não pode. Mas como eu digitei o 80, né, ele nem passa por ali, ó. Se C igual a 0, se o C for igual a 0, ele vai fazer consumo igual a 0. Não houve consumo. Também não vai fazer conta. Né, mas eu pus 80. Então, ele vai vir aqui, ó. Se C menor ou igual a 30. O valor que eu digitei não foi menor ou igual a 30. 80 não é menor ou igual a 30. Aí ele vai vir aqui, ó. Se C, tá vendo? Ele está só saltando, ele está indo só para o se não do raciocínio. Ó.
Ó, se C é igual a 30, ele faz isso. Se não, ele vai fazer aqui, ó. Se C é menor ou igual a 70. Não é menor ou igual a 70. 80 não é menor ou igual a 70. Então ele vai vir para cá, ó, para esse lugar, ó. Se C é menor ou igual a 90. Agora sim. Ele achou que eu achei um número que é menor ou igual a 90. Né? Por quê? 80 menor ou igual a 90. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai calcular os primeiros 30, ó, olha a fórmula que eu fiz, ó. Os primeiros 30 a 1,30, os próximos 40 a 1,90 e o que falta, né? Os 10, tá vendo aqui, ó? Os 10 é o que falta, né? E aí como é que ele vai fazer isso aqui, ó? C menos 70. O que é C menos 70? Ele vai pegar, no caso C, o meu foi 80, que eu digitei 80. Menos 70, por quê? Porque 70 são esses primeiros 30 mais esses 40, né? Os primeiros 30 já estão na tabela, os próximos 40 já estão na tabela, então C menos 70, ele, né, vai fazer, por exemplo, se eu digitar 88, ele vai fazer o quê? 88 menos 70, vai dar 18 a 2,40, então ele vai fazer direitinho a minha conta. Eu vou dar F8 aqui, ó. Ó, ele vai fazer, ó, ele veio para cá para rodar essa conta. Quando eu der aqui, olha lá, ele rodou, deu R$139. O que foram os R$139? A gente pode até, ó, fazer assim, ó, quer ver? Pegar aqui uma calculadorinha aqui, ó. Os primeiros 30, ó, vai ser assim, ó, 30 vezes 1,30, ó. 30 vezes 1,30 dá quanto? Peraí, eu tenho que pôr no teclado certo. 30 vezes 1,30, deu R$39. Então, ó, vou guardar aqui, ó, R$39 são os primeiros 30 kW. Depois, ele fez 40 kW, né, vezes 1,90, ó, vezes 1,90. Aí deu R$76. Então, os próximos 40. E depois ficou 10 kW, né, que é o que sobrou, ó, 10 kW a R$3,80, que é o preço da tabelinha que a gente está fazendo, ó. Não, 2,40, desculpa, né? A 2,40. Então ficou aqui, ó, a 2,40, 10 vezes 2,40, né? É claro que vai dar 24, né? Deu 24. Então se eu somar aqui, ó, 24 mais 39 dos 10 primeiros quilowatts, desculpa, dos 30 primeiros quilowatts, mais 76 dos 40 quilowatts, R$139. Olha lá, tá vendo? Fez a continha para mim. Então, ele vai fazer a conta direitinho, ó. Então, 80 quilowatts, ó, F8, deu R$139, ó. Eu até mostrei aqui como é que fez a conta, ó. R$139, zerou, né, encerrou. Agora, ó, vou rodar de novo. Agora vou rodar aqui com o F9, tá? Vou rodar com o F9 aqui para aparecer de uma vez, ó. Então vamos supor, ó, que eu coloque 200 kW. Opa, 200 kW ele não achou, peraí. Menor. Ah, olha só. Ele vai só até menor que 120. Olha aí, ó. Olha só, por isso que ele não achou. Ele só está fazendo a conta, esse meu algoritmo, só até menor que 120, ó. Por isso que ele não fez, ó. Se eu fechar aqui, ó, F8, se eu pôr aqui, desculpa, F8 não, vamos pelo F9 para fazer de uma vez. F9, se eu pôr aqui 110 kW, ó, 110 kW. 239, ele fez a conta. 239 com 110. Mas, ó, por que ele não fez com os 130, ó? Ele vai só até aqui, ó, se for menor que 120. Quer dizer, ele não fez, não implementou, não criou o raciocínio aqui para valores maior que 120 kW, tá? Então é isso. Aí poderia até criar o raciocínio, né, para fazer um cálculo de valores maiores. Mas ó, aqui a questão aqui é que eu quero que vocês entendam que foi usado essas ferramentas aqui, o se, o se não, né, os operadores aritméticos, para poder conseguir gerar esse cálculo e mostrar para vocês aqui através do algoritmo, tá? Beleza? Podemos seguir? Alguma dúvida? Vai fundo, vai fundo. Uhum. Vamos lá, então agora vamos pegar um outro modelo de algoritmo aqui que vai usar aqui, eu quero um que vai usar o
deixa eu ver aqui. Outra ferramenta, com outro... Deixa eu ver... Aqui tá com C ainda. E aqui também... Cadê ele? Peraí que a gente vai achar. Aqui. Esse aqui é o primeiro modelinho mais tranquilo, mais básico, né? Então agora, gente, olha só, a gente vai... O se, que foi aquela ferramenta, aquele condicional, né, que tem assim, ó, se, aí a condição que você coloca, algo é maior que algo é maior que outro, ou menor que outro, ou igual a outro, né? A gente viu tratando do se. Agora a gente vai ver o enquanto. O que é o enquanto? Vocês viram lá nas aulas. O enquanto é o que eu chamo de malha de repetição. Então o próprio nome fala, enquanto algo for verdade, ele vai fazer aquilo, ele vai ficar rodando até aquilo terminar. Tá? Então, enquanto, por exemplo, uma variável tiver um valor maior que tal ou menor que alguma coisa, aquilo roda. Tá certo? Então, ó, nesse exemplozinho aqui, eu vou até tirar o nome aqui para não ficar depois, né? Que é depois que eu vou salvar para vocês. Ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai escrever de 0 a 15. É um algoritmo simples para escrever de 0 a 15. Ah, pessoal, mas um algoritmo para escrever de 0 a 15 não era só eu pegar e dar um escreval 0, 1, 2, 3 até 15? Mas eu quero algo inteligente, tá? O que eu vou fazer aqui nesse algoritmo? Eu vou criar uma variável A, que eu chamei de A, tá aqui, ó, variável A do tipo inteiro, e vou incrementar a variável. Aqui eu vou usar dois raciocínios, dois novos conceitos aí, né, para esse momento de resumão aqui. Eu vou usar um conceito de variável contadora ou variável incremental, que é aquela que vai sofrendo incrementos, e o conceito do enquanto, que é uma malha de repetição, igual eu disse. Ele vai rodar algo até que aquilo não seja mais satisfeito. Então, vamos lá. Então, rodando o algoritmo, vamos direto para o algoritmo. Ó. Criou uma variável A, tá aqui, né? Vou dar F8 aqui de novo para ela. Ó, criou a variável A, ela tá valendo 0. Depois ele veio aqui e jogou 0 nela de novo. Né, dando F8 aqui, ó. Agora ele vai fazer o quê? Mostrar uma sequência de 0 a 15. Como é que ele vai mostrar essa sequência? Ó? Olha só aqui, ó. Enquanto A for menor ou igual a 15, faça. Ou seja, ele vai fazer essas linhas aqui, ó, do enquanto até o fim enquanto, ó. Ele vai fazer todas essas linhas aqui, ó, que começa no enquanto até o fim enquanto, até que o A seja maior que 15. Enquanto ele for menor ou igual a 15, ele sempre vai rodar isso aqui. Tá? Então o A não começou em 0? Ó, se o A vale 0, então ele vai vir aqui para dentro, para dentro do enquanto. Ó. Se eu der um F8, olha lá, ó, tá vendo? Ó, escrevar o A, ele vai escrever o quê? O 0. Por que ele vai escrever 0? Porque o A vale 0. Só que depois ele vai falar assim, ó, A vale A mais 1. Aquilo que eu disse, é o incremento, é o conceito que a gente está aprendendo de incrementar uma variável. Tá? Incrementar é fazer isso. Incrementar ou decrementar. Você aumenta o valor dela ou diminui ali de acordo com o andamento do processamento ali, tá? De acordo com o processamento que nós estivemos fazendo. Então eu fui aqui, ó. O A que vale 0, agora vai passar a valer 1, ó, quando eu rodar, ó. Olha lá, o A agora passou a valer 1, olha aqui embaixo, ó. O A agora tá 1, ó. E ele, né? E ele vai voltar. Quando eu der o F8, ele volta lá no enquanto de novo, ó. E vai escrever o 1. Tá vendo, ó? E o A vai valer 2. E ele volta lá de novo, ó. Tá vendo? Ó? Ele tá indo e voltando escrevendo. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque o A tá aumentando de valor e ele vai voltar lá até no 15. Quer ver? Ó? Quando chegar no 15, ó, 14. Agora ele vai... Incrementou, né? Ó, incrementou. Ele vai de novo lá. Quer ver? Ó? Ah, tá bem. Incrementou, chegou em 15. Ó, menor ou igual a 15. Então chegou em 15... Quando ele incrementou e deu 15, ele não voltou mais, ele já veio aqui, ó. Então ele rodou, ele entrou em loop aqui, ele rodou isso aqui 15 vezes, né? E a cada vez que ele rodou, ele escreveu o valor da variável A. Com isso, nós fizemos o quê? A gente conseguiu escrever de 0 a 15, né? Vamos falar assim, instantaneamente, né? Aqui é porque eu estou rodando passo a passo com F8,
Mas se eu mandar rodar de uma vez, ele só pisca a tela e roda. E vai escrever acabou. Ó, tá vendo? Finalizou. Ele só rodou devagar porque eu disse, eu fui rodando com F8, mas olha só agora, vou mandar rodar com F9. Olha o que vai acontecer, não deu nem para ver, gente, ó. Ele já escreveu de 0 a 15. Mas ele foi lá e fez o quê? Ele escreveu todos os números de 0 a 15. Vocês podem ver isso também aqui embaixo, ó, nessa telinha branca, ó. Se eu der o F9, olha lá, ó. Ele escreveu de 0 a 15 aí, ó. Tá vendo? Ele escreveu de 0 a 15 também dá certo. Aqui também é um console de saída, né? Então, esse conceito, usando o enquanto, né, que é a primeira malha de repetição que a gente está usando para escrever de 0 a 15. Mas vamos ver mais, tá? Esse aqui foi o mais simples, é o primeiro que a gente viu. Né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Aqui, ele já fez o seguinte. Ó. Ele vai pegar... Aquela hora ele foi incrementando a variável. Ele foi aumentando 1 nela e foi mostrando o conteúdo dela. 0, 1, 2, 3, foi aumentando. Aqui é o contrário. Agora só, olha o raciocínio que foi feito aqui, ó, rodando com F8. Ó. Raciocínio rapidamente aqui, só para a gente não perder muito tempo. Ó. F8. Então, ó, ele falou que o A vale 15, olha lá. Ó. Ele criou ela e falou, o A vale 15. Ó. Então, ele começou em 15. Agora é assim, ó, enquanto o A for menor ou igual a 0. Agora ele vai fazer o contrário, ele vai mostrar uma sequência de 15 até 0. Então, ó, enquanto o A for maior ou igual a 0, ele vai fazer. O A não vale 15? Então, ele vai entrar aqui dentro. Ó. Desculpa, eu rodei com F9. Tá? Deixa eu rodar com F8. Porque ele rodou de novo. Então, ó, ele vai entrar aqui dentro, ó, e vai fazer assim, ó, A é menor ou igual a 0? A é maior ou igual a 0? 15 é maior ou igual a 0. Então, ele escreve o valor do A. Escreveu, ó, escreveu 15. Aí depois ele fala, A vai valer A menos 1, ou seja, o A que valia 15 vai passar a valer 14, né? Ó. Então o A valia 15, passou a valer 14. Aí ele volta lá, o A é menor ou igual a 0, ele vai escrever o 14, aí o A passa a valer 13, e aí ele escreve o 13, e aí o A passa a valer 12, e aí vai, ó, o A vai só diminuindo, até que ele chegue no 0, ó. Ele tá rodando, ó, ele tá indo lá, fazendo, ó, a hora que chegar aqui, ó, o A tá valendo 0, tá vendo? Ó, o A vale 0. Então, quando o A vale 0, ele vai voltar lá de novo, ó. Voltou, vai escrever o valor do A, que é 0, ó. Escreveu, e pronto, não volta mais. Não volta mais, por quê? Porque agora o A não é mais maior ou igual a 0. O A agora vale menos 1, ó. Quando ele diminuiu, né, o A valia 0. A vale 0. A é igual a menos 1, ou seja, 0 menos 1 dá menos 1, tá? Lembra, né, da matemática, gente. Isso aqui é uma variável do tipo inteiro. Número negativo é inteiro, tá? Então você pode ter números que valem menos 1, menos 10, menos 20, menos 1000, tá? Isso é matemática, é conceito de matemática. Veja só que a matemática nos ajuda muito nisso aí, tá? Matemática é extremamente importante para a gente trabalhar algoritmos, para a gente trabalhar banco de dados, tá? Porque ela é que vai nos ajudar a criar esses conceitos, tá certo? Tanto é que não é à toa que eu sou professor de matemática. A gente acaba, né, de tanto mexer com matemática, a gente acaba aprendendo muita coisa de matemática, tá certo? Mas então, vamos lá. Então, esse aqui foi um exemplo de decremento, né? Você usou uma malha de repetição para decrementar a variável. Tá? Deixa eu ver aqui agora, quero uma outra. Olha só, aqui vai ser interessante esse aqui também. Ó. Olha só. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai escrever a sequência de números, tá? Ele vai mostrar uma sequência de números de 2 em 2, números pares, até o valor limite. Eu quero falar... O que isso quer dizer? Eu quero falar assim, ó. Eu quero que ele escreva, por exemplo, de 0 a 20. Eu vou lá e falo, ó, o limite é 20. Então ele vai escrever 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tá? É isso. É um algoritmo que vai fazer com que ele escreva de 2 em 2 até chegar em 20. Vamos entender esse algoritmo para vocês verem. Ó. Eu vou rodar ele de uma vez, só para vocês verem. Ó. Mostrando a sequência até n. Ele fala, ó, digite o limite. Vamos falar aqui que o limite vamos supor que o limite seja 30. Então ele vai escrever de 0 a 30 de 2 em 2. Ó, viu? Escreveu, ó, 0, 1, 2... Ah, desculpa, aqui não é de 2 em 2 não, né? Aqui eu acabei falando errado. Ele
Ele é de 1 em 1. Ele escreveu de 0 a 30. Tá? 0, 1, 2, 3, então foi até 30. Mas como é que eu consegui fazer isso? Olha só. Como é que eu consegui fazer com que eles fizessem isso? Vamos interpretar aqui pelo F8, né? Passo a passo, para vocês entenderem. Ó. Criou duas variáveis, uma A, outra N. A variável N, ela foi criada no intuito de colocar o limite até quando ele vai escrever, até que lugar ele vai escrever, né? Então, aqui, ó, vamos supor que eu quero que ele escreva até 10, tá? Então, ó, ele vai mostrar, digite o limite, e aí depois ele dá o leia no N. O N, ele vai parar aqui, ó, para mim falar, ó, qual vai ser o N? Ah, o N vai ser 10. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai escrever de 0 a 10, tá? Porque o limite é 10. Como é que ele vai conseguir fazer esse raciocínio? Olha lá. Ele fala, ó, se n menor que 0. Se n menor que 0, ele vai escrever, ó, número limite inválido, ou seja, ele não vai fazer. Mas eu digitei 10, então o n vale 10. Olha aqui, ó, embaixo, ó, o n vale 10. Então, como o n vale 10, ele vai usar dentro do sinão, ó, dentro do sinão, ou seja, eu digitei um número que não é menor que 0, ele vai usar um enquanto, ó. Ele misturou dentro do sinão, ele pôs um enquanto. Então ele veio aqui, ó, ele vai rodar isso aqui, ó, que eu salientei aqui, ó, até chegar em 10, ó. Enquanto A menor ou igual a N. Quanto vale o A? O A vale 0. Ele começou em 0. O N vale 10, porque eu falei que o N vale 10. Então ele vai escrever o A até que o A seja maior que 10. Quando chegar em 10 ele para, ó, porque aí o A não vai ser menor ou igual a 10. Então, ó, quando eu dou o F8, olha lá, ó, ele vem, ó, rodando, ó. Ele escreveu 0, aí depois o A passou a valer 2. Olha lá, o A passou a valer 2, ele escreveu 1. Depois o A passou a valer 3, ele escreve o 3. E assim por diante, ou seja, o A vai aumentando, ó. O A vai aumentando, ele vai escrevendo o A. Mas quando o A valer 10, o que vai acontecer? A hora que chegar lá, ó, ele sai. Porque quando o A, aqui, ó, quando o A valeu 11, quer dizer, ele somou, né, do 10 foi para o 11, ele não vem mais, porque, ó, A menor ou igual a 10, A menor ou igual a 10. Não, A vale 11, ou seja, 10 não é menor ou igual a 11. Então ele não faz, ele sai do enquanto e encerra, tá? Então, ó, aqui ele veio e encerrou, escreveu de 1 a 10. Mas veja bem que esse algoritmo ficou um pouco mais inteligente, porque através de uma segunda variável que eu coloquei, ó, que foi essa variável limite, ó, ele vai até, eu quero que ele escreva até 50. Ó, vou pôr aqui, ó. Olha lá, escreveu até 50, tá vendo? Eu quero que ele escreva, vou rodar de novo, quero que ele escreva até 100. Aí eu venho aqui, ó, é só pôr, ó, até 100. Ó. Então, olha lá, vai escrever até 100, tá vendo? Então, com isso eu fiz um algoritmo que eu criei o delimitador, né? O limite até quando ele vai escrever. E aí, para isso, eu tive que usar duas variáveis. Ele comparou uma variável com outra. O segredo desse algoritmo está exatamente aqui, ó, onde ele fez a comparação entre o A e o N. Ó. Enquanto o A for menor ou igual a N, ou seja, enquanto o A for menor ou igual ao limite que eu impus, que eu digitei lá, que ele recebeu nessa variável N, ele vai rodar isso aqui, tá? Então, tá vendo? À medida que nós vamos dizer assim, entendendo mais esses conceitos de como utilizar as variáveis juntamente com as malhas de repetições, com os loops e com os sis, a gente consegue criar mais funcionalidades computacionais para resolver os problemas, tá? Vocês viram, isso aqui é extremamente importante que a gente vai entendendo isso aqui. Vamos pegar outro exemplozinho aqui, deixa eu ver aqui, ó, tinha um aqui bem mais complexo. Deixa eu ver esse aqui. Sequência de cara, só um minutinho, deixa eu só ver se digite o valor de, deixa eu pôr aqui, 15. Aqui ele faz assim. Ah, tá, entendi. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui, gente. A Lilian tá com a dúvida. Fiquei em dúvida em relação a uma coisa. A sequência seria de 2.
Ah, tá. Não, é porque ficou... Deixa eu voltar lá. Realmente não ficou muito claro. Deixa eu só alterar aqui. Aí, era essa aqui, né? Vamos pegar essa aqui mesmo. A sequência aqui, ó, é porque não ficou bonitinho. A sequência, mostrando sequência aqui, ó, tinha que ser assim, ó, 0, 1, 2. Ela poderia até ser de 2 em 2, tá? Para ser de 2 em 2, como é que a gente faria? Simplesmente isso aqui, ó. A igual a A mais 2. Ó, vou rodar isso aqui agora com A igual a A mais 2. Olha só. E vou falar assim, ó, meu limite é 20. Aí ele tem que escrever de 2 em 2. Olha lá, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá vendo? Aí ele fez uma sequência de 2 em 2. É porque ficou assim, ó, para a sequência ser de 1 em 1, aqui no incremento teria que ser 1. Né? Mas para ela ser sequência de 2 em 2, aí o incremento seria 2 aqui. Ó. Eu vou deixar ela assim, com incremento de 2 em 2, né? Porque aí fica mais na lógica do que ele está querendo dizer aqui. Tá certo? Então, mas aqui poderia ser de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, independente. Tá? Eu já vou direto nessa aqui. Vamos fazer o seguinte, olha só o que esse aqui vai fazer. Ele vai fazer assim, ó. Eu vou pedir para ele fazer uma sequência, tá? E aí ele me pede o limite. Essa sequência, ela tem que começar, ela vai ter que começar em 2. Em 2. E aí ela vai fazer assim, ó. 2 menos 2. 4 menos 4, entendeu? Ela sempre vai fazer o número e o inverso não, o oposto, tá? Né? Inverso é o número elevado a menos 1, seria, né? É outra coisa. O inverso de 2 é 1 sobre 2, o inverso de 4 é 1 sobre 4, mas aqui não. Nós estamos falando do oposto. Ele vai fazer o 2 e o menos 2, o 4 e o menos 4, o 6 e o menos 6, tá? É muito simples, né? Igual vocês já devem lembrar. O que eu faço para trocar o sinal de um número? Multiplico por menos 1. Se eu pegar um número qualquer, se ele for positivo, multiplicar por menos 1, ele vira negativo. Se ele for negativo e eu multiplicar ele por menos 1, ele vira positivo. Tá usando um artifício matemático aí só para nos ajudar a montar esse raciocínio aqui, né? Então, é isso. É um algoritmozinho que vai mostrar para a gente uma sequência de números de 2 em 2, tá? De 2 em 2, sendo que ele mostra o número e o oposto dele. O oposto dele é o negativo dele, tá? Vamos lá, então, rodar rapidinho aqui para a gente ir para frente. Ó. Então, ó, rodando aqui, ó, ele vai criar duas variáveis. A variável A, que vai começar em 2, e a variável N, tá? Que vai ser o nosso limite. Até quando ele vai fazer isso? Então, ó, mostrando a sequência 2 menos 2, 4 menos 4, 6 menos 6, até quando a gente vai mostrar isso? Aí ele vai vir aqui, ó, a gente vai continuar rodando, ele vai escrever, ó, digite o limite. O limite tem que ser um número maior ou igual a 2, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, ele vai perguntar o limite, eu vou colocar aqui o 12. Então ele vai escrever 2 menos 2, 4 menos 4, até chegar em 12 menos 12. Tá? Então vou continuar rodando aqui, ó, o que ele vai fazer? Deixa eu dar aqui, ele vai rodar, ó. Salta uma linha e vai falar n menor ou igual a 0. Se for menor ou igual a 0, o número é inválido. Não, 12 não é menor ou igual a 0, então ele vai vir aqui por enquanto. Ó. Enquanto A menor ou igual a n, ou seja, enquanto A for menor ou igual a 12, que foi o valor que eu digitei, ele vai escrever o valor do A, ele escreveu 2. Aí ele vai pegar o A e multiplicar por menos 1, é aquilo que eu disse. Ó. A é igual a vezes menos 1. E aí ele escreve o menos 2. Ó. Por quê? Porque aqui eu inverti o número. Né? Eu fiz o oposto dele, né? Multipliquei ele por menos 1, ele se transformou no oposto. Aí agora eu volto o número de novo, ó, multiplico ele de novo por menos 1, para voltar ao que era, né? E somo 2, para ir fazendo de 2 em 2. Então, ou seja, o A, que valia menos 2, agora vale 4. Eu multipliquei ele por menos 1, ele voltou a ser 2, e depois somei 2, e ele virou 4. E ele vai fazer isso, ó 4 menos 4, 6 menos 6, 8 menos 8. 10 menos 10, 12
menos 12. Chegou no menos 12, ele vai acabar, quer ver? Ó? Olha lá. Ó. Por quê? Porque agora o A não é mais menor ou igual a N. Né? Ele limpa e acabou. Então aqui um outro uso, né, usamos aí novamente o enquanto e usamos o se para criar um raciocínio matemático para a gente, mostrando esses dois itens aí, tá certo? Bom, vamos lá, seguindo aqui, deixa eu dar um F8 para finalizar aqui. Finalizou. Deixa eu ver como é que tá a nossa apresentação. Deixa eu só ver aqui, gente, como é que tá o tempo da minha gravação, se não tá com problema. Tá certo. Continuando, então. Salvar aqui sim. Vamos lá. Agora aqui eu quero pegar a lista 6. Só um minuto. Lista 6. Deixa eu só ver aqui. Esse aqui é um exemplozinho bom. Não sei se vocês lembram, mas é assim, gente. Para a gente treinar esses algoritmos, a gente tem que usar alguns artifícios aí da matemática, como eu disse, né? Acho que grande parte de vocês já, quando estava aí no ensino médio, né, ou até às vezes aí no 9º ano, 8º ano, aprendeu a fazer conversão de graus Fahrenheit para Celsius, não lembro, né? Se a gente estuda em física, então existe uma formulazinha, né? Que você, por exemplo, coloca lá o valor, você coloca lá, aqui a fórmula é essa, ó, um valor em Celsius é 5 sobre 9 vezes o valor em Fahrenheit menos 32, tá? Você converte graus Fahrenheit para graus Celsius. Lá nos Estados Unidos, né, por exemplo, lá nos países do hemisfério norte, a maioria deles usa a escala em Fahrenheit, não em Celsius. Do mesmo jeito que a gente usa a escala Kelvin, né, se deve lembrar aí para tratar chegar ao zero absoluto lá, né, da química, na física também. A gente usa isso. A professora tem que saber isso aí? Não, não é bem saber. É saber alguns tipos de raciocínio para a gente implementar aqui para ver funcionar, né? Na realidade, a gente tem que saber mesmo, tentar raciocinar para resolver aquilo lá. Se você não souber converter graus Celsius em Fahrenheit, é fácil. Você vai em algum lugar aí, aprende no YouTube ou um livro, qualquer coisa assim, ou às vezes você até sabe. E aí depois você cria o raciocínio. Ó. Mas o que eu sei é o seguinte, ó. Lá na escola a gente aprende que se você pegar um valor em Fahrenheit, e você pegar esse valor, pegar 5, dividir por 9 vezes o valor de Fahrenheit menos 32, você chega no valor em Celsius. Então o que ele fez? Ele fez aqui ó, um algoritmo para poder converter, né, Fahrenheit para Celsius. Né? E aí a gente vai rodar ele aqui ó, só para vocês entenderem. Olha só o que ele fez. Ele pegou o valor ele começou o Fahrenheit em 32. 32 Fahrenheit. Por que 32? Porque o 32, gente, o 32 é o 0 graus Celsius. Né? Então, se a gente, por exemplo, está aqui no Brasil, vou falar hoje aqui está 0 graus, vou falar que está fazendo frio. Se a gente olhar lá nos Estados Unidos, lá está 32 graus Fahrenheit, né? Só para ter essa ideia. Né? Os 32 graus Celsius, desculpa, 32 Fahrenheit equivale a 0 graus Celsius. Então ele fez isso, ó. Eu vou pegar aqui o F8 rapidinho, foi para isso, ó. Para montar essa tabela, ó. Ele foi lá, criou duas variáveis reais, uma variável contadora, tá vendo? Essa variável conte é para contar, para ir contando, tá? E fez o seguinte, ó, a variável C começou em 0, a variável F começou em 32, né? E aí a variável contadora ela vale 33. Escreveu a palavra, conversão de graus, depois colocou aqui, ó, graus Fahrenheit, graus Celsius, e veio fazendo, ó, enquanto F for menor ou igual a 100. Ou seja, ele vai fazer F até 100. Ele vai começar F em 32, que o F começou no 32, ele vai de 32 até 100. Então ele vai falar o quê? 5 dividido por 9 vezes o valor de F, que é 32, né? Começa em 32, e aí vai dar 32 menos 32 é 0.
alguma coisa vezes 0 dá 0. Então, aqui é 0. Se eu já fizer aqui, ó, se eu for lá no F8, ó, 32 é 0. Ó, 32 graus Fahrenheit é 0 graus Celsius. Né? Por quê? Aqui ficou 0. Ó, 32 menos 32. E aí ele vai fazendo, ó. Ele vai fazendo, ó, 33 graus Fahrenheit vale 0,6 Celsius. Ele vai fazendo as contas, vai aplicando essa fórmula até chegar a 100 graus, Fahrenheit. Né? Ele vai rodando isso até 100. Olha só aí, ó. Né? É simplesmente um algoritmozinho para fazer isso aí. Né? Depois a gente vai ter um que a gente digita o grau que quer converter. Esse aqui, ele usou o enquanto para fazer de 32 a 100. Aqui ele acabou, aqui ele encerrou, tá vendo? Então 100 graus Fahrenheit equivale a 37,8 graus Celsius. Beleza? Vamos fechar aqui. E vamos pegar um outro exemplozinho aqui. Esse aqui foi o 3. Ah, tá aqui. Esse aqui também é bom, tá? Esse aqui também é bom. Esse aqui vai usar variáveis para fazer algumas contagens. Olha só. Eu não vou colocar... Aqui ele vai ficar muito grande. Ele está falando, ó, recebe 30 números, ele vai perguntar 30 números. Desses 30 números, ele vai falar quantos foram positivos, quantos foram negativos, quantos foram os pares, quantos foram ímpares, qual foi o maior número e qual o menor número. 30 números vai demorar para a gente fazer isso aqui, tá? Então eu vou fazer diferente aqui. Ele vai receber 10 números. Vou montar ele aqui. Vai receber 10 números e eu vou colocar aqui até 10 só, tá? Processando a entrada dos 10 números para não ficar tão extenso. Receber 10 números aqui e aqui até menor que 10. Que aí ele vai fazer. Então olha só, ó, ele vai fazer isso tudo usando o se e o enquanto, tá? Salvando aqui, vamos lá processar. Ele vai fazer o quê? Vamos entender. Ó. Criou uma variável, olha as variáveis que ele vai criar. Ele criou a variável cont, quantidade, pos, QTDN, neg, QTD par, QTD ímpar, maior, menor e n. Só para entender, variável cont é uma variável contadora para contar em que número ele está, no primeiro, no segundo, no terceiro, vai contando. Quantidade de positivos, quantidade de negativos, quantidade de pares, quantidade de ímpares, maior, quem foi o maior, quem foi o menor, e o n é o número que ele está lendo naquele momento, que eu vou digitar 10 números, né? Aqui ficou 10, então n é o número que eu acabei de digitar, tá certo? Isso aqui é um pouquinho mais complexo, porque eu preciso criar um raciocínio para cada uma das coisas aqui que eu estou fazendo, né? Mas veja só que para criar todo esse raciocínio foi usado apenas o se e o enquanto. O enquanto para fazer, né, tudo até chegar no 10, no caso aqui, e depois o sis. Então olha só, cont começou em 1, que é no primeiro, os outros todos começam em 0. Então, ó, receber, aqui, ó, porque é para receber 10 números, tá? Receber 10 números. Salta uma linha e fala, enquanto o cont for menor ou igual a 10, ou seja, o cont vale 1. E aí ele vai falar, ó, digite o primeiro número. Aí eu vou digitar aqui, ó, o primeiro número. Eu vou digitar aqui uns menos 3, pode ser negativo, tá? Aí ele vai fazer o quê, ó? N é igual a 0. Ele não aceita o 0 aqui, ó, tá vendo? Se n for igual a 0, ele pede para digitar outro número, que ele não aceita o 0. Como n não é 0, ó, eu vou dar aqui, ele vai falar, ó, se cont igual a 1, então, maior é o n e menor é igual a n. Olha só, ele está falando assim, ó, se é o meu primeiro número que eu estou digitando, esse primeiro número que eu estou digitando, ele é o meu maior e ele é o meu menor. Porque para saber quem é maior ou menor, eu tenho que comparar dois números. Eu só falo assim, se um número é maior do que o outro, se eu tenho dois para comparar. Eu tenho que ter um e outro para falar, ó, esse é maior do que esse. Senão eu não consigo comparar, tá? Então, se eu tenho só um número que foi digitado, ele é o meu maior, mas ele é o meu menor. Então, ele fez isso, ó. Ele jogou ele no maior e jogou ele no menor, porque ele é o meu primeiro. E aí, gente, como é que ele sabe se um número é par ou ímpar? Ele tem que dizer se um número é par ou ímpar. Existe um macete na matemática muito fácil para saber se um número é par ou ímpar. É assim, ó.
você divide o número por 2. Numa divisão de números inteiros, se você dividir um número por 2 e o resto for 0, o número é par. Se o resto for 1, o número é ímpar. Qualquer que seja o número, divide 35 por 2. Se a divisão for inteira, ele vai dar 1 de resto, porque vai virar 34, 34 vai dar 17 no quociente e sobra 1, tá? Então, qualquer que seja o número, divisão inteira, estou falando de divisão inteira, tá? Se você for fazer na calculadora, isso vai dar 17,5. Se você dividir 34 por 2. 35 por 2, desculpa, 35 por 2. Mas se a divisão é inteira, o resto vai ser 1 toda vez que o número for ímpar. E sempre que o número for par, o resto será 0. Né? Isso é a regrinha básica da matemática. E aí, lá no caso dos algoritmos, a gente tem um operador matemático que chama mod. Mod, o que é mod? Mod é resto de divisão inteira. Então ele fala assim, ó, se n mod 2, ou seja, se o resto da divisão do número que é o que eu digitei, eu acabei de digitar o menos 3, se o resto dessa divisão por 2 for igual a 0, esse número é par. Se não, ele é ímpar. Quer dizer, né, se eu pegar menos 3 e dividir por 2, gente, ele é ímpar. Né? Por quê? Porque o resto dessa divisão vai ser 1. Então, ó, se eu der F8 aqui, ó lá, ó, ele vai fazer o que lá? Ímpar, ó, somou 1 no QTD ímpar. Ó. Olha aqui, ó, QTD ímpar, QTD ímpar, tá, ele não está considerando, peraí, se o mod, ele não está considerando números negativos aqui, né? Por isso. E aqui, ó, ele vai somar 1 nos negativos. Como é que ele sabe se o número é negativo ou positivo? Se o número é negativo, se ele é maior que 0. Se ele é menor que 0, se ele é menor que 0, ele é negativo. Se ele é maior que 0, é positivo, né? Então isso é simples. Então, ó, somou 1 na quantidade dos negativos. E aí, esse do maior e menor, aqui, ó, verificou se esse número é maior ou menor. Como ele só verificou 1 até agora, não tem problema. E aí ele aumenta a variável contadora para o próximo número. E aí ele volta lá e ele vai pedir outro número. Agora o segundo número, ó, ele vai pedir para mim digitar outro número. Eu vou digitar aqui o número 6. Olha só o que vai acontecer, só para a gente entender. O número 6, rodando. Ó. Esse conte não é 1 mais. Esse é o conte, é 2, é o meu segundo número. Então ele não vai fazer isso aqui, ó, pulou isso aqui. Aí ele vai fazer, ó, se o resto da divisão por 2 for igual a 0. 6 dividido por 2 dá 0. Ah lá, QTD par é igual a 1. Ele somou, tá vendo? Ó, um número par. Tá vendo? Ele falou aqui que eu tenho um número par já. E um número ímpar foi do outro, tá? Depois, quantidade de positivos mais 1. Ó, ele vai aumentar 1 na minha quantidade de positivos. Ó, por quê? N é menor que 0? Não. N é maior que 0. Eu digitei o 6. Então ele aumentou 1 na quantidade de positivos. Tá certo? E aí ele vai ver se esse número é maior do que o maior que eu tinha. Veja bem, o maior que eu tinha antes era o menos 3. E agora eu digitei o 6. Então o 6 vai passar a ser o meu maior. Olha lá, ó. O maior que era o menos 3 agora vai ser o 6. Entendeu? Então agora sim, como eu já tenho dois números, ele compara entre o que eu tinha de maior e o que eu acabei de digitar. Se o que eu acabei de digitar for maior do que o meu maior, esse que eu acabei de digitar passa a ser o maior. A lógica é um pouquinho complexa, é um pouquinho, assim, às vezes são muitas coisas para serem entendidas, mas a gente tem que ir fazendo aos poucos para tentar definir tudo que eu preciso verificar. Então eu preciso verificar a quantidade de positivos, quantidade de negativos, quantidade de maior, quem é o menor. Então eu vou montando essa lógica. Depois, ó, ele conta mais 1, ou seja, ele vai, o conte que passava, que agora é 3, ou seja, vai passar para o terceiro, ele vai até 10, né? Vai ler de novo, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou digitar outro número. Eu vou digitar o menos 8, só pra gente ver. Depois eu vou rapidinho, tá? Ó, menos 8. Então eu acabei de digitar o menos 8. Ele vai ver se é 0, não é 0. Ele vai ver se é o primeiro, não é o primeiro. Ele vai ver se o resto da divisão por 2 é igual a 0. Olha só, ó, quantidade de par tá 1. Né? Ó, o resto é igual a 0. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4 e resta é 0. Ou seja, olha lá, agora eu tenho dois números pares, ó, porque, né, ele aumentou a quantidade de par.
ele vai ver se o número é negativo ou positivo. Ó. Se n for menor que 0, e é menor que 0, que eu acabei de digitar menos 8, ele vai aumentar 1 na quantidade de negativos. Eu já tinha um número negativo, vai passar para 2. Ó. 2 números negativos, tá vendo? Ele está guardando, ó, tá? Então ele está incrementando cada um à medida que eu vou digitando. Então, aí eu vou digitando o outro. Por isso que eu falei que eu tirei os 30, né? Porque senão era muita coisa. Ó. Vamos digitar outro. Na realidade, eu farei o seguinte. Eu vou abortar aqui e fazer isso direto com o F9, ó, só para a gente ver. Ó. Agora, ó, vou digitar o primeiro número. Vou pôr menos 4. Aí, ó, cada vez que eu estou digitando, ele já está guardando quem é maior, quem é menor, quem é quantidade positiva, se é negativa. Ó. Menos 4, 6, 8, 10, menos 20, menos 12, 5, 7, 3, e aqui o último eu vou pôr 12. Olha só o que ele fez. Ó. Quantos pares eu digitei, quantos ímpares eu digitei, quantos positivos, quantos negativos, quantos números aqui, ó, entre os 10, né? Aqui no caso, ó, o número maior, maior número entre os 10, porque eu só fiz 10, aqui era 30, né? Então o 12 foi o maior, o menor entre os 10 foi o menos 20, então ele fez tudo isso, descobriu quem é o maior, descobriu quem é o menor. Né? Veja bem que à medida que a gente vai conseguindo fazer mais coisas aqui, a complexidade aumenta um pouco. Mas o que eu estou usando aqui é simplesmente o se e o enquanto. Não estou usando nada de novidade, além desses dois itens, tá? O se e o enquanto. Gente, a gente já está quase encerrando aqui. Deixa eu só pegar aqui mais uma outra. Deixa eu só pegar mais, porque agora o nível de complexidade vai aumentando, né? O nosso aulão aqui. Deixa eu só pegar uma outra lista aqui que eu... Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar se é essa. Mas essa aqui não vai dar tempo, ele vai ficar muito esse aqui. Deixa eu pegar um outro aqui, cadê? Lista 9. Só para mostrar o para. Eu falei do enquanto e agora é o para. Bom, só para mostrar isso aqui. O enquanto e o para são muito semelhantes. Todos os dois são malhas de repetições. Tá? Qual que é a diferença entre enquanto e para? O enquanto que a gente estava estudando agora é uma malha de repetição onde ele checa se ele vai voltar a rodar ou não no final. Tá? Então, de um jeito ou de outro, ele entra na malha de repetição, ele roda o que está dentro daquele loop, e no final, quando você incrementa a variável contadora, que está, né, guardando o próximo e próximo, é que ele vai conseguir sair ou não. Tá? Já o para você consegue fazer o seguinte, você não precisa falar quem é a contadora. Dentro da própria definição dele, você já fala para ele fazer a contagem. Tá? Você não precisa falar A igual a A mais 1 ou A igual a A menos 1. Você já define como funcionará esse incremento ou decremento dessa variável no momento da definição do para. Tá bom? Vocês vão entender aqui comigo falando direto aqui no algoritmo. Vamos lá, aqui. Como é que vai ser? Olha só. Um algoritmo bem simplesinho. Elabora um algoritmo que processa no vídeo todos os números de 1 a 100, variando de 1 em 1. Eu poderia usar aqui o enquanto, mas eu estou usando o para. Olha só aqui. Como é que ele fez esse algoritmo. Aqui, ó. Como é que ficou? Ó. Ele criou uma variável i, falou i vale igual a 1. Olha só aqui, ó. Para ir de 1 até 100, passo 1 faça. Ou seja, aqui ó, ele falou para ir valendo de 1, ó, e de 1 até 100. Ou seja, ele está falando que o i vai começar em 1 aqui, ó, e vai até 100. Passo 1 significa que a cada vez que ele rodar esse para, ele vai incrementar 1. Ele vai somar de 1 em 1. Faça. Ou seja, ele vai rodar aqui, ó, esse escreva aí, 100 vezes. Ó, 100 vezes, ó.
Ele está rodando, ó, eu estou dando F8 sem parar aqui, ó, ele está rodando até o 100. Se fosse um enquanto, eu teria que ter um A igual a mais 1 aqui dentro, né? Então aqui, ó, vocês viram que ele escreveu de 1 a 100, ó, rapidinho, tá? Aqui, ó, se eu pôr aqui, ó, passo 2, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de novo esse algoritmo, só que agora ele vai rodar de 2 em 2, porque o passo é 2, ó. 1, 3, 5, 7, tá vendo? Ele começou em 1, ele tá indo número ímpar, tá somando de 2 em 2, até chegar no 99. O 100 ele não vai fazer, porque do 99 ele foi pro 101, e aí ele sai fora. Ah, se eu quiser que ele decremente, que eu faça um decremento, eu posso fazer assim, ó. Eu posso falar assim, ó, o i vai começar em 100, e aí eu falo assim, ó, para ir valendo de 100 até 1, passo 1, ou seja, ele vai fazer o contrário. Aqui, ó, passo menos 1. Certo? Ó, agora aqui ele vai começar em 100 e vai diminuir 1. Então, olha só, ó, vamos rodar, ó. Deixa eu trazer para cá, aqui, ó, ele vai rodar, ó, 100, 99, tá vendo? Ó? Ou seja, ele começou em 100, ele vai até 1 agora, e aqui é menos 1, ele vai fazer o passo menos 1, ele vai decrementando, ele vai diminuindo 1, ó. Aí ele vai escrever de 100 até 0, desculpa, até 1, né? Vai chegar no 1, vai parar, ó. Olha lá, parou no 1, tá vendo? Não escreveu o 0 aqui, né? Então a diferença é essa, o para, você define a variável contadora, quem vai contar aqui no passo, ó, passo 1, passo 2, passo menos 1, passo menos 2. E se, por acaso, a condição não for satisfeita no momento de iniciar aqui dentro, ele nem entra aqui. Ou seja, se eu falar assim, ó, e se eu, deixa eu só dar um exemplo, se por acaso esse i começar em 0, ele nem executa. Isso aqui nem uma vez, ó. Se eu jogar o i para 0, ó, por que ele não vai executar, ó? Porque... Peraí, né? Ah, tá. Mas eu falei de 100. Desculpa, gente. Peraí, eu fiz uma coisa aqui errada. Aqui, ó. Ele, apesar do i ser 0, esse i de 100 falou que ele vale 100. Então ele forçou ele começar em 100, tá? Apesar dele ter começado em 0 aqui, ó, dele ter colocado o valor 0, quando eu digo para i de 100, ele pegou o i que valia 0 e jogou 100, tá? Então isso fez com que o i valesse 100, mesmo que ele estava 0 antes. Então ele fez com que ele começasse o decremento de novo, tá certo? Bom, gente, é isso. A gente viu todas as principais malhas, as mais complexas. Tentei passar alguns exemplos mais complicadinhos, né, mostrando as malhas de repetição, a malha de repetição, que é a principal característica do algoritmo aqui para a gente, é entender que dentro dele eu posso misturar loops de repetição, misturar o si, para tentar criar os raciocínios que vão resolver determinado problema computacional. Como a gente ainda não tem problemas práticos que eu digo assim, eu quero que você me faça um programa para calcular uma folha de pagamento. Bom, isso é muito amplo, né? A gente usa matemática, igual a gente tentou fazer alguns cálculos matemáticos, para resolver algumas soluções, igual o exemplo de conversão para graus para Fahrenheit, é assim que a gente faz na faculdade, né? Nessa fase inicial de entender o algoritmo logicamente, vamos dizendo assim, né, criando raciocínios para que eles resolvam problemas, a gente joga problemas matemáticos. Né? Quando vai para a linguagem de programação, aí a coisa vai um pouquinho mais fundo, mas aí não é só saber a linguagem de programação. Por exemplo, para você ser capaz de criar um programa, vamos falar assim, eu quero um programa para calcular uma folha de pagamento. O que você precisa saber? Você, primeiro, precisa saber lógica, que é encadear suas ideias de forma lógica, né, igual a gente está fazendo, para resolver determinado problema. Depois, você precisa saber uma linguagem de programação para traduzir isso, para criar esse programa. Qual linguagem? A linguagem é do momento, do momento que a gente estiver vivendo. Vamos falar que agora a linguagem mais usada para isso seja o Java. Vamos imaginar que seja o Java. Beleza, vamos fazer Java. Professor, mas eu sei, por exemplo, eu sou bom em Visual Basic, em .NET. Beleza, serve também, ela é usada para isso. Professor, eu sou bom em Python. Python eu já não vou dizer, porque Python
já não é boa para resolver esse tipo de problema, né? Tem isso também, além de saber a linguagem ela é projetada para resolver determinados tipos de problemas, né? Mas, então, você sabe lógica, você sabe uma linguagem. E também tem que conhecer o processo do que você vai desenvolver. Como é que você faz uma folha de pagamento se você não sabe fazer uma folha de pagamento? Ah, professor, mas eu vou ter que aprender? É assim, você vai ter que aprender. Para fazer programa, para fazer alguma coisa, você tem que saber aquela alguma coisa. Agora, aquela alguma coisa não é a faculdade que vai te ensinar. É a pessoa que vai estar do seu lado, que vai ser especialista naquela coisa, né? Ou a equipe de pessoas que vai estar ali do seu lado, né? E aí, para isso, existe, né, a definições de projetos para desenvolver tal estrutura. É igual aqui, eu faço parte de uma equipe de TI de uma empresa de desenvolvimento. Nós somos, né, nossa equipe aqui, nós somos 8 pessoas. E eles colocam, vamos falar assim, desafios para a gente. Mas o que são? Você precisa implantar agora o novo cálculo do REINF. Só dizendo isso. Mas eu não sei REINF. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar com um profissional que conhece REINF, ou fazer um curso estudar aquilo, para que então eu consiga transformar aquilo num programa de computador. Tá? Mas para isso eu tive que saber lógica, eu tive que saber a linguagem, eu tenho que saber banco de dados também, tá? Porque aí quando envolve banco de dados, a gente precisa saber banco de dados. Mas esse é o nosso passo inicial, é saber lógica, igual eu disse para vocês. Quando eu comecei a estudar informática, lá em 92, eu comecei lógica. Eu estudei muitas outras coisas. Eu estudei linguagem C, igual eu disse, linguagem C, linguagem COBOL, não uso mais nada disso, não serve para mais nada para mim aqui, praticamente. Linguagem C até serve, porque ela é muito didática, ela serve para a gente dar aula e para dar um start, né, depois do algoritmo. A linguagem C seria o passo inicial para a gente ir realmente para uma linguagem que é linguagem de programação. Mas aí, depois disso, as coisas evoluem muito na informática, né? Então, é o que eu disse para vocês. Lógica é fundamental para que você tenha o alicerce para poder seguir em frente. Tá certo? Aqui, por mim, está encerrado, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, podemos fazer, e aí a gente depois coloca a aula lá. Fico à disposição aí. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Tá tudo certo, gente? Tudo ok? Bom, sendo assim, né? A gente encerra por aqui. Provavelmente eu vou encontrar com vocês aí em outros módulos aí. A parte de segurança da informação também sou eu que trabalho, sou especialista em segurança da informação. A gente deve ter aulão aí lá da parte de segurança. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem meu e-mail lá no portal, né? No portal da INDES, na plataforma. É só mandar mensagem e a gente resolve. Eu vi que tem até algumas mensagens lá para mim ver. Depois eu já vou responder aqui, tá? Mas é isto, tá certo? Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Valeu, professor. Né? E a gente posta lá. Valeu. Tudo de bom.